Este cara é um perdedor escravo do salário que trabalha das 9 às 5, posta memes em geral, até que um rei demônio o convoca para ser um dos seus 4 generais para unificar o mundo inteiro. No entanto, ele encontra uma gata meio dragão que ele não consegue resistir, e está esperando unificar com ela no quarto. A história gira em torno de um funcionário chamado Denosuke que trabalha em uma empresa de prestígio. Apesar de sua aparência desleixada, ele se esforça ao máximo no trabalho e trabalha com paixão, mas não é valorizado enquanto seus colegas são promovidos. Que ele teria que viajar para trabalhar na filial estrangeira da empresa. Quando a decisão foi tomada, ele começou a convidar seus colegas que teria que construir uma fábrica do zero, e ficou arrasado. Depois disso, Denosuke viajou, e quando chegou, ficou chocado ao ver que a fábrica sofria com a falta de materiais e mão de obra. Mas a empresa disse-lhe para agir de acordo com o orçamento definido para o projeto, e após os trabalhadores o abandonarem em circunstâncias difíceis, ele teve que trabalhar para construir a fábrica do zero sozinho. Com o passar do tempo, os trabalhadores gradualmente começaram a vir trabalhar na fábrica até que as coisas estavam indo bem. Mas isso não durou muito para Denosuke, pois ele foi transferido para outro país e seus esforços não foram reconhecidos. Depois disso, Denosuke andou por aí, insatisfeito com a sua situação. E de repente ele foi atingido por uma senhora idosa em uma motocicleta e transportado para outro mundo após ser convocado pelo Rei Demônio e seus seguidores. Denosuke se viu rodeado por estranhas criaturas não humanas. O Rei Demônio o recebeu e logo ficou chocado ao perceber que ele já sabia seu nome. Ele lhe disse que o havia convocado para ser um dos 4 generais em seu exército, e que ele assumiria o cargo de diretor de operações internacionais. Denosuke está surpreso que um perdedor como ele foi escolhido para estar no exército de elite do Rei Demônio. Ele está surpreso que o Rei Demônio sabe tudo sobre sua história profissional. Então ele lhe disse que tinha certeza de que ele era adequado para ser um membro de seu exército por causa de sua história profissional. E embora Denosuke estivesse feliz com a apreciação, parecia-lhe como deixar a humanidade em vez de mudar seu caminho de carreira. Então ele encontrou o Rei Demônio dizendo-lhe que ele seria um dos elite no seu exército, e daria a ele todos os privilégios e autoridade, assim como um salário igual ao dos seus chefes de departamento. E Denosuke ficou surpreso por não conseguir encontrar uma razão para recusar em meio a tudo isso. O Rei Demônio então acrescentou que ele tem a liberdade de escolher se quer se juntar a ele ou não, e irá retorná-lo ao seu mundo se ele recusar. Denosuke sentiu que ele era um bom chefe por respeitar os direitos dos trabalhadores e desejou ter um chefe como ele. Quando ele estava em uma posição de tomar uma decisão, lembrou-se do tratamento humilhante que recebeu em seu trabalho e disse ao rei que não viveu de acordo com as expectativas da empresa. E era tratado como lixo, e que não havia razão para um perdedor como ele trabalhar para eles. O Rei Demônio disse-lhe para não aceitar as bobagens dos tolos que só prestam atenção ao que vem na frente deles e não notam o que está sendo feito nos bastidores. E que depois de ver o esforço que ele colocava em seu mundo, decidiu fazer com que ele trabalhasse para ele e trouxesse à tona todo o seu potencial para dar o seu melhor. Omandra lhe disse que ele era apenas um humano fraco que não tinha as habilidades para se tornar uma elite, e Gnome e Sylphid concordaram com ela. Denosuke ficou chocado ao ser forçado a fazer um teste no mundo dos demônios e disse ao rei que não podia lutar e não tinha força, mas antes que ele pudesse terminar sua frase, Omandra o interrompeu e decidiu testá-lo lançando um chute estrondoso nele. Denosuke sentiu que morreria com o golpe dela, mas o Rei Demônio a parou antes que ela o alcançasse e disse que o teste seria de outro tipo. Eles notaram que ele perdeu a consciência enquanto ainda estava na frente deles em choque, mas os 3 se opuseram a que um humano fraco se tornasse um dos elite, pois ele seria devorado se competisse por poder com monstros e meio-humanos. O rei lhes diz que sabe muito bem que há uma divisão dentro do exército, e é precisamente por isso que decidiu usar Denosuke, e que o que espera dele não é um corpo sólido ou uma certa força. Enquanto ele fala, Denosuke recobra a consciência e pensa que ainda está prestes a receber um golpe esmagador. Então o Rei Demônio diz a ele que não quer força física e o colocará em um teste que se adequa a ele, tentando fazer um acordo com um dos clãs ao redor de seu exército, o clã do Touro, já que o exército está tendo problemas para negociar com eles. Denosuke estava frustrado por ter sido forçado a negociar com uma raça não humana e convencê-los a se aliar ao exército do Rei Demônio. Enquanto ele estava a caminho de se encontrar com o líder do clã, Omandra disse que não esperava que ele passasse neste teste. Ele achava que ela estava certa, pois era apenas um funcionário inútil sem qualquer... Quando ele se lembrou das palavras do Rei Demônio para ele, percebeu que sempre quis trabalhar para um chefe que precisasse dele e sentiu o desejo de realizar algo sob sua liderança e atender às suas expectativas. Omandra o avisou que os touros eram ferozes e que ele precisava garantir que saísse da sala com vida em caso de sucesso ou fracasso. Quando a porta se abriu completamente, ele ficou chocado por estar de pé diante de um gigante touro e percebeu por que o trancaram na maior sala que tinham e pensou que era impossível chegar a um acordo com eles. Enquanto Omandra lhe disse que negociaria com ele na frente dele para ver como as coisas estavam indo. Então, ela se aproximou do touro chamado Talius e começou a falar com ele, e Denosuke pensou que ele sobreviveria se ela desempenhasse o papel de mediadora entre eles. Mas logo, Omandra perdeu a paciência e começou a gritar com ele, o que não levou a uma solução, como de costume. Depois que saíram da sala, ela lhe disse que o clã do touro estava aberto a um acordo a princípio, até que Talius começou a rejeitar todas as propostas para os termos do exército do Rei Demônio, e ela tentou por vários dias chegar a um acordo satisfatório com ele. Enquanto ele tentava trazer um monte de forragem e espalhá-la na sala, e culpou Talius pelo fracasso das negociações. Denosuke sentiu-se compelido a limpar a bagunça que ela havia feito com seu estilo agressivo de negociação.
e sentiu que não havia como ele ter uma conversa com uma criatura daquele tamanho. Denosuke então se viu dentro de um restaurante enquanto andava por aí, pensando nisso enquanto comia, até se lembrar de que havia encontrado uma situação semelhante em seu mundo, onde um cliente estrangeiro continuava rejeitando as propostas de sua empresa. E continuou dizendo não o tempo todo, e quando ele estava prestes a desistir, finalmente deu certo depois que ele olhou nos olhos do cliente e eles conseguiram se entender. Denosuke voltou com a intenção de passar no teste e chegar a um acordo com Talius. Omandra, por outro lado, disse ao Rei Demônio que não achava que ele pudesse negociar com Talius e passar no teste. Quando ela voltou para o quarto dele, ficou surpresa ao ver Denosuke mexendo na forragem. Ele disse a ela que pretendia ter uma conversa apropriada com Talius e continuou agrupando o feno, mas ela disse que o tamanho dele estava atrapalhando as negociações. Denosuke disse a ela que ela tinha desistido rápido demais e que o tamanho do corpo não tinha nada a ver com o progresso das negociações, pois a falha em fechar um acordo era devido a mal-entendidos entre as duas partes. Então, ele decidiu usar seu jeito de resolver as coisas e entrou na sala carregando os sacos de forragem. Omandra percebeu que suas expressões faciais, que mostravam que ele era apenas um covarde e fraco, desapareceram e ele de repente ficou confiante. No dia seguinte, quando Omandra entrou na sala, ela ficou surpresa ao ver que havia se tornado um monte de lixo por causa da ração, e ela supôs que as negociações tinham falhado por causa do caos no local. Denosuke aparece atrás dela e diz que Talias está se encontrando com o Rei Demônio para fazer um acordo com ele depois que concordaram com a aliança do clã com o exército ontem. Ela não acredita que ele conseguiu chegar a uma solução com Talias em uma noite. Quando ela perguntou a ele como ele fez isso, ele disse que se lembrou de que teve uma situação semelhante em seu mundo e que o cliente continuava dizendo não durante toda a reunião, até que de alguma forma conseguiu convencê-lo e o encontrou estendendo a mão para apertá-la depois que estava prestes a desistir. Ele então acrescentou que Talias ficou perplexo quando ela disse a ele mais cedo sobre sua intenção de encerrar as negociações com ele. E não sabia por quê, e que o que ajudou a chegar a um acordo com ele foi trazer forragem para o quarto dele, pois é considerado educado em seu clã que os touros a usem para dormir, e que quando a forragem foi retirada do quarto, Talias teve que dormir no chão e sofreu de insônia. Omandra percebeu que estava errada na maneira como costumava negociar com Talias, e que o entendeu mal, enquanto ele se sentia irritado por não conseguir transmitir sua ideia para ela. E enquanto conversavam, Talias se juntou a eles, e disse a ela que ele também era culpado pelo fracasso das negociações no passado, porque não sabia que seu método era rude. Ele pediu desculpas e apertou a mão dela depois de chegar a um acordo com o Rei Demônio e expressou sua gratidão a Denosuke por ajudar a tornar as negociações bem-sucedidas. Depois de se despedirem, Omandra percebeu que Denosuke tinha a capacidade de notar detalhes que outros normalmente não conseguiriam perceber. O Rei Demônio disse a ela que esse é o talento que Denosuke possui, então o recebeu oficialmente como um novo membro de seu exército. Ele disse que ninguém questionaria suas habilidades depois que ele passasse no teste, então deu a Denosuke uma pulseira de ouro para ser oficialmente nomeado como general de elite. E disse-lhe para não hesitar em relação a nada relacionado à sua posição e para fazer o que achar melhor. Então ele encontrou Omandra levantando o braço na frente dele enquanto usava uma pulseira similar. E quando ele ficou na frente dela como um tolo, ela gritou para ele levantar o braço e então apertou sua mão de uma maneira especial para recebê-lo como um general de elite no estilo do clã dela. E Denosuke sentiu que a sorte finalmente começava a favorecê-lo. E ele começaria uma nova carreira como desejava, enquanto o Rei Demônio tinha grandes esperanças nele. No dia seguinte, Denosuke pensou que nunca imaginou que acabaria se mudando para outro mundo e se tornando um dos elites no exército do Rei Demônio. E enquanto estava sentado em seu novo escritório, descobriu que não tinha escolha senão seguir em frente pelo Rei Demônio, que o reconheceu. Ele então decidiu ir dizer olá aos generais Sylphid e Genome para ter uma conversa apropriada com eles. Quando ele foi ao escritório de Sylphid, a assistente dela lhe disse que ela estava ausente há algum tempo, se apresentou como Blinda, e então fechou a porta sem esperar uma resposta. Denosuke decide não pensar muito nisso e vai para o escritório de Genome. No caminho, ele encontra Omandra, que lhe diz que o Rei Demônio quer se encontrar com ele sobre uma nova missão. Depois que ele vai se encontrar com ele, o rei instrui-o a negociar com o clã dos ogros para se aliar ao exército deles e assim fortalecer seu poder. Então, ele acrescentou que os ogros tinham um exército tão forte quanto o deles, o que seria mutuamente benéfico, e que ele o escolheu especificamente para fazer o acordo porque seria difícil. Denosuke estava confuso, então Omandra disse a ele que o acompanharia até onde estava o líder dos ogros para que ele não precisasse se preocupar. No caminho, Denosuke queria se encontrar com Genome antes de partirem para reunir informações, pois percebeu que ela lidera todos os que se enquadram na categoria de hominídeos, a qual os ogros também pertencem. Omandra recusou-se a ir com eles e decidiu verificar a carruagem do lado de fora. Então, Denosuke teve que ir encontrá-la sozinho e descobriu que ela estava liderando o treinamento das forças humanoides. E quando ela fez uma pausa, ele disse a ela que queria perguntar sobre os ogros. E ela percebeu que ele tinha sido designado para negociar com eles e disse-lhe que o líder dos ogros se chama Ogre. E ele é uma pessoa difícil por causa de sua ditadura. Quando Omandra se junta a eles, ela pede a ele para removê-la do campo de treinamento porque está causando estresse aos seus seguidores por ser um demônio. Denosuke fica surpreso ao vê-la furiosa atrás dele e diz a ele que ela veio buscá-lo quando ele estava atrasado. À noite, Denosuke e Omandra chegaram à sede do clã Ogre e esperaram no portão por um longo tempo, o que irritou Omandra. E os guardas disseram a ela que ninguém pode passar pelo portão sem a permissão do líder dos ogros.
Denesuke lembrou-se de que, em seu mundo, as negociações são sempre difíceis quando a concorrente de sua empresa está envolvida e percebeu que o jogo da negociação já tinha começado antes de ele encontrar o chefe e que ele estava deliberadamente fazendo-os esperar para confundi-los. Ele tentou acalmar Omandra, mas isso só a deixou mais irritada porque ela achava que os ogros estavam subestimando-os. Então, o assistente do ogro, Olulu, apareceu e os deixou entrar. No caminho, Omandra disse para ele não baixar a guarda na frente dos ogros. Então, eles entraram no quarto do ogro e Omandra disse que tinham vindo negociar com ele. Mas antes que ela terminasse de falar, ele ordenou que ela ficasse quieta porque odeia mulheres e não quer ouvi-la falando sem permissão. Então Denesuke percebeu que Omandra é irritadiça e facilmente provocada. Então os dois foram surpreendidos pela condição do Ogre de trazer a cabeça do demônio. Em troca de concordar com a cooperação dos ogros com seu exército, Omandra quase perdeu a paciência e o atacou por subestimá-los, mas Denesuke a impediu e decidiu encerrar as negociações com ele pedindo um período de tempo para pensar. Depois que saíram, Omandra jurou tirar a vida do ogro por insultar o rei demônio, mas Denesuke tentou acalmá-la e convencê-la de que o objetivo do ogro era irritá-los, para que as negociações falhassem, já que ele não tinha a intenção de negociar desde o início, mas foi para evitar conflitos desnecessários e culpou-os pelo fracasso das negociações no final. Omandra se pergunta se isso... Mas se ele expressar seu desagrado agora, isso colocará o rei demônio em uma posição desconfortável, e os ogros podem acabar se aliando a outro poder. Omandra percebeu que ele tinha uma estratégia para negociar e pediu desculpas, pois quase a arruinou. Ele disse a ela que, se não fosse por ela, poderia ter sido ele a se irritar. Enquanto conversavam, Olulu se juntou a eles e lhes disse que era filha do ogro. E ficaram surpresos quando ela lhes pediu para derrubarem seu pai e removê-lo do cargo por qualquer meio. Ela então os levou ao porão do castelo e lhes contou que o clã estava com problemas financeiros no momento, já que este porão estava cheio de comida no passado. Denesuke não ficou surpreso, pois ele havia percebido, desde que chegou, que a armadura dos soldados e guardas estava desgastada. E o castelo estava muito escuro e parecia uma grande empresa em recessão. Olulu lhes diz que a única maneira de reconstruir o clã é depender do exército demoníaco, mas seu pai se recusa a discutir o assunto além de estar doente, apesar de sua tentativa de fingir ser forte. Por isso a reunião com ele foi adiada, e ela expressa sua preocupação de que seu pai morrerá de repente, pois isso causará caos dentro do clã. Denesuke disse a ela que seu comportamento era imprudente. Como membro de uma organização, não deve falar facilmente sobre segredos relacionados a assuntos internos e que deve ficar quieta sobre as informações sobre a saúde do pai. Olulu achou que era uma boa pessoa para chamar a atenção dela sobre seus erros em vez de tirar vantagem da situação. Denesuke ficou confuso e rapidamente ficou chocado quando ela se ofereceu para casar com ele em troca de ele se tornar o novo líder do clã. Omandra diz a ele que precisam de alguém como ele para o clã sobreviver. Quando Denesuke está em um dilema e não pode recusar, Omandra intervém e diz a ela para lhes dar algum tempo para pensar. Depois de retornarem ao quartel-general, Denesuke pensa na confusão em que se meteu. Omandra estava com ele, discutindo com o dono do bar sobre qual era o animal mais forte da floresta. Enquanto os ouvia, teve uma ideia e decidiu usá-la para negociar. No dia seguinte, chamou Omandra cedo de manhã e disse a ela que iriam a outro lugar. Se tudo corresse bem, o próprio Ogre pediria para negociar com eles. Uma semana depois, Ogre os convocou para negociar, irritado com a ideia de outras raças se juntando ao seu exército. Acontece que Denesuke havia incluído as raças anteriormente apoiadas pelo clã Ogre para colocá-los sob pressão e fazer Ogre querer negociar com eles. Ele então disse a Ogre que as outras raças estavam lutando para sobreviver, então prontamente concordaram em se juntar a eles. Ogre lhe disse que toda essa região é governada por ogros, tornando ilegal aliar-se a outras raças sem sua permissão. Denesuke sentiu que ele estava se tornando mais emocional e menos lógico ao discutir o assunto, garantindo o sucesso de seu plano. Então Ogre ficou surpreso quando ele disse que a aliança não foi feita sozinha, mas também em conjunto com os ogros, já que sua filha, a Lulu, o ajudou a fazer acordos com as outras raças. E quando ela se juntou a eles, disse ao pai que o futuro da raça humana deveria ser sua principal prioridade, e que isso só pode ser feito em cooperação com o exército demoníaco, e não lhe deu a oportunidade de recusar. Então, ela se sentiu triste por ter que enfrentá-lo. E lembrou-se de quando era jovem, quando seu pai era forte e capaz de liderar o clã, e disse-lhe que agora ele estava velho e doente. E então Denesuke interveio e sugeriu que formassem uma aliança com uma parceria igualitária em vez de incluí-los como seguidores. Depois acrescentou que juntá-los como seguidores não faria muita diferença, pois o Rei Demônio permite a independência de outras raças. Ogro desistiu e pediu-lhe que lhe desse tempo para pensar. Então ele saiu com Omandra sentindo-se vitorioso, pois tinha certeza de que ele aceitaria sua oferta. Mas era apenas uma questão de tempo. Poucos dias depois, Ogre chamou Omandra para contar a ela sobre sua intenção de fazer um acordo com o... E quando ela contou para Denesuke sobre isso, ele pareceu feliz com a notícia, mas ele estava ocupado com um assunto importante, e descobriu-se que o Rei Demônio o designou para nomear um subordinado direto. Então ele ficou confuso sobre quem escolher para essa tarefa. Então ocorreu a ele que deveria escolhê-la para a posição, e ela ficou feliz que ele queria que eles se tornassem parceiros mesmo que tivessem acabado de se conhecer. Depois ele encontrou a Lulu entrando em seu escritório e dizendo que tinha sido enviada para fazer o acordo como representante do clã. E expressou sua gratidão a ele por convencer Ogre a ser mais flexível na liderança do clã, o que deixou Omandra com ciúmes.
Denisu diz a ela que está ansioso para trabalhar com ela e decide nomeá-la como sua subordinada ao lado de Omandra, e pensa consigo mesmo que eles terão que ser mais vigilantes no próximo período para garantir a estabilidade de seu exército. Poucos dias depois, o Lulu conseguiu fazer um acordo com o clã do Urso, e disse a Denisu que ele seria homenageado com o prêmio de serviço distinto depois que ele conseguiu negociar com os ogros e que uma cerimônia seria realizada em sua homenagem. E ele se sentiu confuso porque nunca tinha recebido nenhum elogio antes, e agora seria honrado. Então, ele sentiu que tinha energia e curiosidade para aprender mais sobre o mundo depois que mais raças se juntaram a eles. Em seguida, ele foi surpreendido por Omandra convidando-o para ir com ela em uma viagem de caça perto da floresta, e ela lhe contou no caminho que um monstro mágico tinha comido 5 ogros. E causou tanto dano à área que o exército recebeu um pedido para exterminá-la. Denisu ficou chocada por essa ser a missão para a qual ela o havia convocado, e ela lhe disse que os ogros os tinham contratado, porque eram mais fortes do que eles, já que a lei da natureza é que os fracos são comidos, e ele percebeu que os problemas deste mundo são maiores do que esperava. Omandra encontrou um certo tipo de cogumelo e lembrou que os ogros tinham sido atacados enquanto o colhiam e pensou que, se posicionassem aqui, poderiam encontrar o monstro. Denisu ficou chocado ao ver um javali enorme parado atrás deles. Omandra decidiu contra-atacar e conseguiu causar sérios danos com um esmagamento. O javali retaliou e começou a jogar toneladas de pedras nela, então investiu contra ela e tentou cabeceá-la, mas ela conseguiu desviar dele e revidar. Dennis, que achava que o porco tinha vantagem sobre Omandra em termos de físico, ficou surpreso ao notar que ela não tinha arma. Omandra decidiu lutar contra o porco com todas as suas forças e reforçou seu lado direito. Braço com um escudo de ferro. Denisu ficou surpreso ao vê-la agarrar uma das presas dele, levantá-la e torcê-la, fazendo-o sangrar até morrer instantaneamente. Denisu percebe o quão poderosa ela é. À noite, os ogros expressam sua gratidão a ela. E Omandra decide jantar juntos para celebrar a eliminação do monstro que lhes causou problemas. Denisu está animado porque ele vai comer algo novo neste mundo pela primeira vez, já que ele tem comido mingau desde que se mudou para cá. No entanto, logo ficou desapontado quando o pedaço de carne virou cinzas devido ao cozimento excessivo de Omandra com fogo, e quando ela o alimentou, ele percebeu que tinha comido o pior prato da sua vida e se sentiu estressado por estar constantemente passando por choque cultural. Ele decide cozinhar a comida ele mesmo e descobre que os ogros usam um forno comunitário porque é muito caro. Depois que ele termina de cozinhar a comida à maneira humana, fica tão boa que ele sugere ensinar-lhes a cozinhar alguns alimentos. Omandra ficou furiosa e disse-lhe que isso o estava diminuindo como um dos generais de elite. Ele disse a ela que era possível identificar a situação econômica de um país pelos seus hábitos alimentares e que os ogros não tinham conhecimento culinário porque eram pobres. Omandra reconheceu que eram pobres em comparação com as aldeias e países vizinhos, e achou que era dever dos generais de elite ajudar a melhorar a situação. Eles decidiram voltar e Omandra usou uma enorme bola de fogo para iluminar o caminho. Ele estava curioso sobre a identidade de Sylphid. Ela disse a ele que era provavelmente uma súcubo e contou que nunca participava de reuniões pessoalmente, preferindo se comunicar remotamente. Ele então pensou em aconselhá-la a se equipar com armas, para que ela pudesse eliminar seus inimigos sem esforço, como havia feito hoje. Omandra estava furiosa e disse-lhe que ele a estava insultando, mesmo que tivesse razão. Ela decidiu mudar o plano e disse-lhe para ficar aqui durante a noite e voltar com a procissão dos ogros na manhã seguinte, e expressou seu descontentamento por confiar nele como um mero mortal de outro mundo. Depois que ela o deixou para trás, Denisu sentiu que estava em apuros, porque a havia irritado acidentalmente e não podia ficar sozinho na floresta à noite, então não teve escolha a não ser correr atrás dela o mais rápido que conseguia. E se desculpou antes de ser morto por um monstro. No dia seguinte, Denosuke acabou retornando pela manhã com a procissão dos ogros, e quando o rei demônio lhe perguntou por que ele não voltou com Omandra, Denosuke teve que contar o que aconteceu e sentiu que não era adequado para ser um general de elite e decidiu deixar sua posição para aqueles que mereciam. O rei lhe disse para não agir de forma precipitada, e ordenou que ele fosse resolver o mal-entendido entre ele e ela e que tomasse isso como uma lição sobre como este mundo funciona. Denosuke sentou-se sozinho pensando por que Omandra estava tão zangada com ele e lembrou-se de quando ela disse que seu pensamento prático não era adequado para demônios. Ele continuou pensando que os demônios são muito brutais, ao contrário dos ogros, e que os ogros é que deveriam ser os brutais. E quando ele se lembrou da capacidade dos demônios de usar magia, perguntou-se se todas as raças eram incapazes de usá-la. Ocorreu-lhe investigar o assunto pesquisando documentos, e ele percebeu que os demônios treinam seus corpos com mais frequência do que outras raças, para aumentar o poder de sua magia, e percebeu que é por isso que eles sempre usam roupas reveladoras para exibir seu poder. Ele percebeu que ao sugerir que ela usasse roupas que a protegeriam de ataques físicos, ele havia rejeitado toda a existência dela e a humilhado. Sentiu-se envergonhado por ter caído em uma armadilha de choque cultural com Omandra e não ter aprendido com sua negociação com Talios. Omandra, enquanto isso, estava tão zangada que não conseguiu controlar sua histeria, e avançou sobre a Lulu. Disse a ela que Denosuke a odiava e então começou a chorar. A Lulu não fazia ideia do que Omandra estava falando, mas depois de ouvir toda a história, ela disse que percebeu que Denosuke tinha padrões diferentes de todos eles e que expor o corpo poderia ser mal visto nas crenças dele. Omandra ficou chocada com o fato de que sua demonstração de poder na frente dele havia se voltado contra ela e que ela cometeu um grande erro. Quando perguntou tristemente a Lulu o que deveria fazer, lembrou-se de que ele lhe havia dito algo no primeiro dia em que trabalhou com ele, dizendo-lhe para agir livremente.
e não ter medo de cometer erros. Ela disse a Omandra para confiar nele porque ele não a odiaria só porque ela cometeu um erro. Por outro lado, Denosuke estava no bar pensando no que fazer e, enquanto comia, percebeu que o dono do bar estava sorrindo de maneira incomum. Então ele teve uma ideia e correu para o castelo depois de decidir tentar transmitir seus sentimentos a ela sinceramente. Quando chegou, encontrou-a caminhando em direção a ele rapidamente, como se estivesse procurando por ele. Então ele disse a ela que seu corpo é muito sexy, enquanto ela disse que não está obcecada e só queria receber alguns elogios dele. Percebendo o que haviam dito um ao outro em um momento impulsivo, começaram a justificar o que haviam dito. Então ele se curvou diante dela de forma apologética e disse que não sabia mais sobre ela, e Omandra percebeu que ele tinha feito pesquisas sobre demônios, o que a fez sentir vergonha e felicidade. Então, ela pediu desculpas a ele por impor seus padrões de maneira não intencional. Ela achou que era uma confissão indireta de amor, enquanto ele pensava que poderia trabalhar com ela e expandir o exército de demônios. Depois disso, Denosuke foi agraciado com a medalha de serviço distinto por seus esforços no fortalecimento do exército. Então, o Rei Demônio lhe deu uma pedra mágica como reconhecimento por seu sucesso e conquistas em um curto espaço de tempo, dizendo-lhe que ele não alcançou essas realizações sozinho. Então ele foi até Omandra e ajoelhou-se diante dela para dar-lhe a pedra mágica como sua parceira de negócios, mas ela corou e ficou confusa, pois dar uma pedra mágica a uma garota do sexo oposto é considerado uma proposta de casamento no mundo deles. Alguns dias depois, Denosuke foi surpreendido por uma convocação repentina do Rei Demônio. Ele se sentiu confuso e ficou pensando se acidentalmente tinha feito algo errado e não pôde evitar pedir desculpas e implorar a ele. Dar-lhe outra chance, o Rei Demônio maravilhou-se com seu comportamento e disse-lhe que sua única falha era a falta de autoconfiança e que ele apenas queria perguntar como ele via o relacionamento entre demônios e meio-humanos do seu ponto de vista, ao que Denosuke respondeu que eles são diferentes entre si, mas os demônios têm vantagem com sua capacidade de usar magia, o que faz os meio-humanos se sentirem inferiores. O rei ordenou que ele pensasse em uma maneira de permitir que todas as raças usassem magia. Denosuke estava confuso e disse que ele mesmo não tem essa habilidade, o que está além de sua área de especialização. Assim, o rei lhe deu outra pedra mágica para ajudá-lo a usar magia. Então, acrescentou que nomearia uma pesquisadora de magia para ele, a General Sylphid, e o advertiu que ela era uma pessoa difícil, e Denosuke sentiu que tinha uma longa jornada pela frente na busca de uma solução que tornasse todas as raças igualmente poderosas. Depois que Denosuke saiu da câmara do rei, Omandra o observou de longe e percebeu que ele havia recebido outra missão. Ela ficou empolgada ao olhar para a pedra mágica que ele já tinha dado a ela e pensou que ele queria se casar com ela. Denosuke começou a pesquisar pedras mágicas para descobrir o que são. Depois que ele terminou seu trabalho, a Lulu trouxe-lhe café e aconselhou a sair cedo porque ele parecia cansado. Ele disse-lhe que ficaria mais um pouco. Quando ele lhe perguntou sobre a possibilidade de meio-humanos usarem magia com pedras, ela disse-lhe que era necessária habilidade mesmo se tivessem pedras suficientes. Denosuke percebeu que precisaria de mais informações para pesquisa e desenvolvimento e decidiu reunir coragem para ir falar com Sylphid quando foi ao quarto dela. Glinda o cumprimentou e disse que ela não estava presente, como de costume. Denosuke ficou surpreso, pois ela não estava lá, mesmo que o demônio... O rei havia combinado que eles se encontrassem, e descobriu que Glinda estava tentando encerrar a conversa rapidamente para que ele pudesse ir embora. Omandra fica chocada com o comportamento dele e pensa que ele está assediando Glinda, o mesmo que Sylphid, e diz a ela que há 3 razões pelas quais ele pensa assim. Em seguida, ele acrescentou que a primeira razão é que ela usa óculos, como os demônios são muito exigentes com sua aparência e o nome de Glinda não está listado na organização do exército. O gráfico e o próprio Rei Demônio disse a ele que ela gosta de evitar trabalho duro se disfarçando. Sylphid ficou furiosa, que ele descobriu sobre ela, e quando ele perguntou por que ela escondeu sua identidade na frente dele, todo esse tempo ela lhe disse que acabaria com uma enorme quantidade de trabalho se ele descobrisse sobre ela, e antes que ele pudesse dizer o que queria que ela fizesse, ela recusou categoricamente. Quando ele perguntou por quê e disse que o Rei Demônio os havia encarregado de trabalhar juntos, ela disse que não. Fazer algo que já estava feito. Então ela decidiu mostrar algo especial para ele, e tirou uma bola mágica composta de um metal que a energia mágica pode penetrar facilmente. E a bola consiste em várias pedras. Em seguida, ela acrescentou que este dispositivo permite ao usuário lançar um grande número de feitiços e que ela havia terminado de fazê-lo após anos de pesquisa. Denosuke ficou animado e pensou em começar a produção em massa, mas sua determinação desapareceu rapidamente quando soube que o custo para fazer um dispositivo é de 10 milhões. Sylphid disse a ele que o motivo do alto custo se devia às pedras raras usadas, bem como às pedras de alta qualidade. Denosuke percebeu que o Rei Demônio queria que ele encontrasse uma solução para o problema da produção em massa de um objeto mágico caro. Sylphid aconselhou a desistir rapidamente porque não tinha a intenção de ajudá-lo com dinheiro, mas ele teve a ideia de que poderiam fazer um dispositivo que permitisse apenas um feitiço, o que reduziria os custos, e então deu a ela a pedra que tinha para fazer um protótipo. Sylphid ficou animada com a ideia e decidiu dedicar seu tempo à criação de um novo dispositivo. Ele acabou sendo forçado a ficar com ela e ela o arrastou para o porão onde seu laboratório estava localizado. À meia-noite, Oleandra ficou desconfiada e começou a bater na porta para confirmar suas suspeitas. No dia seguinte, Denosuke estava exausto de ficar acordado o dia todo por causa de Sylphid, enquanto Sylphid estava feliz por ter conseguido fazer um dispositivo mágico em uma noite e decidiu usar Denosuke como cobaia depois que ele descansasse por 1 hora. Denosuke pensou em buscar comida e tirou uma soneca, mas rapidamente caiu no chão depois que Oleandra entrou correndo e começou a interrogá-lo. Em seguida, ficou surpresa ao ver a aparência familiar de Sylphid.
e ficou surpresa quando ela lhe disse que não havia mais ninguém na sala. Olulu e Lilin juntaram-se a eles para lhes dizer que um grande grupo de avestruzes estava atacando várias cidades próximas, e que o Rei Demônio tinha ordenado que cuidassem disso. Sylphid estava animada e viu isso como uma boa oportunidade para testar sua nova arma. Quando Denosuke notou algumas crianças por perto, ele disse a elas para se esconderem da área. Sylphid então lhe deu o dispositivo e disse para ele tentar usar, alertando-o de que perderia a mão se não conseguisse lançar um feitiço. Em seguida, ela explicou como usar a pedra para ativar a magia, e ele começou a imaginar que a pedra era parte do seu corpo. E quando ele seguiu as instruções dela, conseguiu ativar seu primeiro feitiço, mas não conseguiu comemorar por muito tempo porque os avestruzes estavam prestes a atacá-los e Sylphid ordenou que ele usasse o que tinha aprendido para eliminá-los. Denosuke tremeu de medo e pensou que não havia como derrotá-los tendo acabado de aprender magia, mas não tinha escolha a não ser agir rapidamente e conseguiu acertar os avestruzes com uma série de bolas de fogo, e seu ânimo aumentou porque conseguiu usar magia mesmo sendo humano. De repente, o dispositivo falhou e ele não podia mais disparar. Ao mesmo tempo, ele percebeu que ia morrer ao ver um avestruz saltando diretamente em sua direção. Então Sylphid interveio colocando uma barreira protetora ao redor dele, forçando os avestruzes a recuar. Depois disso, descobriram que a pedra mágica tinha queimado devido à sobrecarga. Sylphid disse-lhe que era uma pedra de baixo custo, então não duraria muito, e considerou o experimento um fracasso, apesar de terem derrotado as avestruzes. Quando estavam sozinhos, Sylphid tirou sua máscara e lembrou-se da primeira vez que decidiu fazer itens mágicos e contou a ele que nasceu em uma família de elfos mercadores, mas teve que deixar o lar por certos motivos e recebeu muito apoio dos meio-humanos na época, o que a impulsionou a criar dispositivos mágicos para dar força a eles após perceber que eram pobres, e viveu uma vida dura. Ela então acrescentou que estava tão absorvida em seu trabalho que esqueceu o propósito de sua pesquisa e disse a ele que o que os pesquisadores querem o tempo todo é dizer: "Nós gostamos deles", e achava que o bando de avestruzes voltaria a atacar os semi-humanos em breve, então eles deveriam pensar em uma solução que os ajudasse a eliminá-los sem esgotar as pedras. Denosuke lembrou-se de quando costumava frequentar o seu bar favorito para limpar a cabeça, mas dessa vez por acaso encontrou Oleandra e continuou a observar seus hábitos alimentares suspeitos. Enquanto ele comia, teve uma boa ideia, e pediu a Sylphid para fazer 10 pedras mágicas esta noite. Ela disse-lhe que não conseguiria melhorá-las devido à falta de equipamento, mas ele não se importou e queria que ela fizesse um grande número de pedras. No dia seguinte, o bando de avestruzes atacou novamente, e Denosuke decidiu testar sua ideia e ativou a magia. Pedras cravaram-se no chão de uma vez. As pedras emitiram um som irritante quando ativadas, forçando os avestruzes a pararem e fugirem rapidamente. Denosuke percebeu que esse som irritava os avestruzes a ponto de repulsa, então ele conseguiu afastá-los sem gastar todas as pedras. Denosuke e Sylphid em seguida voltou para o Rei Demônio e contou-lhe como tinham afastado o bando de avestruzes. Denosuke disse-lhe que a ideia funcionou contra avestruzes, porcos e lobos, e sugeriu distribuir as pedras mágicas nas aldeias vizinhas para minimizar os danos causados pelos monstros ao atacá-las. O rei ficou impressionado com sua ideia para resolver o problema crônico dos monstros, bem como a tarefa de desenvolver o item mágico que ele já havia encomendado, e instruiu Sylphid a começar a produzir em massa pedras mágicas de baixo custo e distribuí-las para as vilas vizinhas. Denosuke expressa sua gratidão pela ajuda de Sylphid e diz a ele que é ela quem se sente grata a ele porque conseguiu resolver um obstáculo em sua pesquisa graças a ele, e também se lembrou do propósito da sua pesquisa novamente. E antes de partir, ela deu a ele um dispositivo mágico especial equipado com fogo, magia para combate, e disse-lhe que a havia melhorado o máximo possível. Denosuke ficou surpreso por ela ter conseguido fazê-la enquanto pesquisava pedras de baixo custo e sentiu-se confiante em ter uma arma tão poderosa. Quando ele voltou para seu quarto, Oleandra empurrou a porta e começou a repreendê-lo por não lhe ter contado que estava pesquisando com Sylphid e fazendo-a entender as coisas errado. E enquanto ela o repreendia, Denosuke desmaiou de exaustão. Um dia, Oleandra estava bêbada em um bar e começou a conversar com uma garota que encontrou sentada ao lado dela. Quando a garota a chamou de chata, ela ficou irritada e começou a reclamar, e a garota revelou-se ser Genome. Denosuke percebe que ela está negociando no mercado de ações e usando um relógio valioso. Denosuke decide mudar seu status de trabalho neste mundo e procurar problemas por conta própria e resolvê-los, em vez de seguir ordens do Rei Demônio o tempo todo. No dia seguinte, Denosuke foi ao mercado com Oleandra. Encontrou um lugar animado, enquanto Oleandra lembrava-se de ontem, quando estava falando com Olulu sobre o convite dele para acompanhá-lo ao mercado e se perguntava se era um encontro. Ela pensou em vestir algo sexy para chamar sua atenção, mas Olulu disse que poderia ficar constrangido ao vê-la e sugeriu que ela usasse algo elegante com um tema decorativo. Quando ele admirou sua aparência em um vestido, ela ficou radiante. Sentiu que Olulu estava certo, ficou surpresa quando ele lhe disse que tinham vindo pesquisar o mercado juntos, o que a deixou desapontada por ele não ter a intenção de ter um encontro com ela. Ele acrescentou que queria reunir informações ouvindo as opiniões do público e avaliar a situação por si mesmo, para ver o que o exército precisava fazer para melhorar. Quando ele começou a conversar com as pessoas, um dos comerciantes admirou sua aparência como humano usando terno e gravata e que ele havia se tornado um dos elites dentro do exército do Rei Demônio, enquanto Denosuke percebeu que os comerciantes estão sempre interessados em aparências e rumores para promover seus produtos, segundo ela. Então, o comerciante quis aproveitar a presença de dois dos generais para mostrar-lhes suas mercadorias únicas, e eles ficaram surpresos ao ver copos e pratos feitos de ouro puro. E ele mostrou-lhes 2 taças especiais e lhes disse que lhes daria um desconto se comprassem ambas.
Oleandra sentiu que pareciam taças de casamento e ficou chocada quando Denosuke concordou em comprá-las. Ela imaginou que ele confessaria seu amor por ela enquanto bebessem algo juntos, enquanto Denosuke queria levar os copos em troca da resposta a uma certa pergunta. Denosuke disse a Oleandra que era hora de partir para que pudessem continuar sua busca. Após algum tempo, ele se sentou para revisar os resultados de sua pesquisa e percebeu que a união dos touros e ogros havia levado a um florescente intercâmbio cultural no nível individual, mas isso tinha afetado negativamente a disponibilidade de alimentos para todos na cidade, fazendo os preços subirem. Omendra lhe disse que tinha obrigado o comerciante de trigo a baixar o preço quando foi comprar um pouco de trigo, e percebeu que os comerciantes de alimentos não estavam obtendo lucro. Denosuke achou que o problema estava na precificação dos produtos, e pensou que deveriam encontrar uma solução, sem comprometer a estabilidade da cidade. Ele então perguntou a Omendra se havia algo que ela quisesse fazer, depois que eles terminaram a pesquisa. Como ainda tinham bastante tempo, ela estava animada para começar o próprio encontro, mas logo foi interrompida por Genome. Quando ele perguntou por que ela tinha vindo, ela disse que praticava um ritual de sua raça, onde dava presentes para aqueles de quem gostava. Denosuke queria saber os detalhes, e o casal contou a ele que vinham dirigindo uma loja que vendia uma comida chamada Shimuzu há anos, mas as vendas começaram a diminuir gradualmente ano após ano. Enquanto estavam ocupados pensando em uma solução, um comerciante proeminente chamado Budgarian apareceu na frente deles, que fez um grande pedido deles para obter o máximo de lucro possível com o Shimuzu. Devido ao alto preço do trigo, eles ficaram felizes no início e passaram a noite toda fazendo Shimuzu, mas ficaram surpresos quando ele quis desistir do negócio pela manhã, ao saber que o Shimuzu estragava em apenas um dia, deixando-os em apuros e possivelmente tendo que fechar a loja. Denosuke decide usar as informações que reuniu no mercado para ajudar os donos da loja. Depois de comer um pedaço, ele pede para deixarem com ele, analisa a situação e descobre que precisam vender 300 porções de Shimuzu antes que estrague no fim do dia. Ele então adiciona que o Shimuzu é muito semelhante a uma comida chamada mochi no mundo dele, e decide usar a similaridade a seu favor, combinando o Shimizu com outros alimentos e vendendo através deles. Então ele perguntou se havia algo mais em que eles eram bons além de Shimizu. O comerciante disse a ele que era uma comida antiga e que a maioria dos clientes eram idosos, então Denosuke decidiu ajudá-los a encontrar outros usos para a comida, enquanto Omendra foi a certas lojas e tentou convencê-las a cooperarem com eles. Denosuke então começa a andar pelo mercado batendo tambores e promovendo o dia real do Genome, contando a todos uma história fictícia sobre Shimizu inspirada na história do dono da loja. Denosuke conseguiu convencer muitos deles a comprar Shimizu especialmente nesse dia e a compartilhar com seus entes queridos para realizar seus desejos, de acordo com as lendas do dia real. E quando os clientes foram à loja, ficaram surpresos ao ver o Shimizu multicolorido, parecido com um arco-íris, e ficaram animados para comprar grandes quantidades. Omendra ficou surpresa ao ver que a maioria dos clientes da loja eram jovens. Denosuke disse a ela que usou a estratégia de marketing de reposicionamento de um produto cujas vendas haviam diminuído ao longo do tempo, direcionando-o para um novo segmento de consumidores. Omendra percebeu por que esteve fazendo pesquisa o dia todo, e que ele tinha conseguido usar as informações que havia reunido para salvar a loja do casal e ajudá-los a continuar vendendo sua refeição favorita. Denosuke disse a ela que Shimizu poderia se tornar a mercadoria mais popular do mercado da noite para o dia, e então se sentiu triunfante com o sucesso de seu plano. E previu que eles abririam uma cadeia de restaurantes em outros países. À noite, o casal expressou sua gratidão e disse que não podia acreditar que tinham vendido tudo antes do final do dia graças a eles. Denosuke lhes disse que não teriam conseguido vender tanto sem o trabalho árduo deles e a ajuda de Genome. Omendra ficou surpresa quando ele mencionou que ela saiu rapidamente e não os ajudou, e ele disse a ela que a maioria dos clientes que vieram comprar Shimizu estava animada com a ideia. Depois de ouvir isso de Genome, e que ela indiretamente trouxe muitos clientes para eles. Quando Omendra franziu o senho ao perceber que tinha ajudado, Denosuke disse-lhe que ajudar a loja do casal hoje fez muitas pessoas mudarem sua opinião sobre demônios. Então ela tentou esconder sua felicidade e fingiu indiferença. O casal então apresentou-lhes um prato de Shimuzu em forma de arco-íris como agradecimento, e pediu-lhes para comerem juntos. Omendra ficou surpresa, e lembrou que o casal no romance realizou seu desejo quando comeram juntos e ficaram juntos para sempre. Então ela ficou chocada quando Denosuke lhe deu um dos copos que ele tinha comprado antes como um agradecimento por ajudá-lo ao longo do dia, o que a fez pensar que ele estava indiretamente declarando seus sentimentos por ela, e ela começou a imaginar a cerimônia de casamento deles enquanto bebiam dos copos juntos com todos os celebrando, o que a fez sentir-se feliz. Então ela perguntou a ele o que ele desejou antes de comer o Shimizu. Omendra ficou com raiva e o repreendeu por pensar constantemente no trabalho. No final do dia, Denosuke foi se encontrar com o Rei Demônio e contou a ele o que aconteceu ao longo do dia. Ele então lhe disse que tinha ouvido falar sobre um certo país conhecido como o País do Ouro, e sugeriu que eles fizessem comércio com esse país para expandir sua influência no futuro, porque tem as maiores minas de ouro do mundo e poderia ajudar a resolver a escassez de alimentos. O Rei Demônio pensou em negociar com o País do Ouro pelas pedras mágicas que eles acabaram de começar a fabricar, e achou que era um bom negócio. Denosuke se opôs e disse a ele que era um item raro que ninguém mais tinha, mas o rei disse a ele que não havia pesquisador mais talentoso do que Sylphid, quem seria capaz de fazer muitos itens diferentes e que ele não se importava se sua tecnologia fosse roubada, desde que tivesse a equipe para inovar o tempo todo. Denosuke percebe que seu país tem muito talento, mesmo sendo ainda pequeno. Então ele fica surpreso quando o rei o avisa sobre o rei do Estado Dourado, chamado Rampage, e diz a ele que é um adversário formidável em termos de negociação.
Alguns meses depois, Denizuki decidiu que era hora de fazer sua primeira viagem de negócios como um dos generais de elite fora do país e planejou ir ao Reino de Ouro para fazer um acordo com eles. E antes de partir, Homendra estava preocupado com a ideia de ir lá sozinho. Ele disse a ela que tudo ficaria bem e que ele teria que ir sozinho. Ela o advertiu que o rei Rampage é mal-humorado e inteligente e poderia causar problemas se lidasse mal com ele. Denizuki ficou chocado quando ela lhe contou a história do comerciante que tentou vender-lhe produtos falsos e acabou sendo alimentado aos crocodilos. Depois disso, Denizuki saiu do país a caminho do Reino do Ouro. Após chegar, ele ficou surpreso que o país era surpreendentemente vibrante e confirmou que tinha escolhido isso para ser de benefício comercial para eles. E pensou que o ouro era um valor básico nas transações comerciais, mesmo em um mundo como este. Então decidiu que as negociações não poderiam falhar hoje e faria o seu melhor para convencer o rei a fornecê-los com o ouro de que precisavam a longo prazo. Então ele foi ao palácio de Rampage e ficou esperando por algum tempo até que o rei apareceu e sentou-se em frente a ele sem dizer uma palavra. Denizuki começou a falar e lhe disse que era um dos generais de elite do exército demoníaco, e antes de lhe dizer seu nome, ficou surpreso ao perceber que ele já o conhecia e sabia sua especialização de trabalho dentro do exército, e o que ele vinha fazendo desde que se juntou ao exército. Então ele ficou chocado ao encontrá-lo bravo por não ter vindo cumprimentá-lo desde que assumiu sua posição de general. Denizuki sentiu que estava em apuros porque as coisas estavam tomando um rumo ruim, então teve que se ajoelhar diante dele e pedir desculpas pelo que havia feito sem querer, e sentiu que o rei tinha ganhado uma vantagem sobre ele por causa de sua aura e posição. E quando Rampage perguntou por que ele veio, ele lhe disse que tinha uma oferta generosa para ele. Denizuki pediu desculpas a Rampage por sua grosseria e mostrou-lhe um conjunto de pratos de prata, o que enfureceu Rampage, que usou seu poder para destruí-los diante de seus olhos, e considerou uma zombaria trazer prata para o rei do país do ouro. Então Denizuki pediu desculpas a ele por sua grosseria, e em seguida retirou a pedra mágica. Rampage pensou que era apenas uma pedra mágica de baixa qualidade, mas Denizuki disse-lhe que era um produto valioso com a capacidade de afastar monstros mágicos que nenhum outro país possui, e perguntou-lhe se havia algo impedindo o povo de seu país de minerar ouro. O rei disse-lhe que um monstro chamado Golem de Pedra estava causando problemas para os mineiros, e Denizuki disse-lhe que eles seriam capazes de fazê-lo fugir usando sua pedra mágica especial. Rampage achou que poderia ser uma boa ideia ajudar a reduzir o custo de contratar profissionais guardas para lidar com o Golem, então Denizuki sugeriu que ele experimentasse uma amostra e, se gostasse, venderia uma boa quantidade. Rampage concordou com sua sugestão e disse a ele que tentaria a pedra para fazer. Denizuki ficou chocado ao perceber que ele próprio teria que experimentar contra um monstro, e viu Rampage puxar um enorme crocodilo de sua jaula. Denizuki sentiu que sua vida estava em risco à medida que o crocodilo se aproximava dele, mas ele manteve a calma e usou a pedra nele, e quando ela fez aquele ruído incômodo, forçou o crocodilo a recuar, o que fez Rampage confirmar a veracidade de sua afirmação. Então Denizuki ficou surpreso quando o crocodilo saltou em direção ao rei sem aviso, e quando estava prestes a usar sua magia, descobriu que Rampage o havia atordoado até que ele fosse facilmente reduzido a cinzas. Depois, ele o admirou e disse-lhe que tinha a determinação de enfrentá-lo, apesar de ser um plebeu, além de seu talento para negociação e lealdade àqueles com quem trabalhava. Rampage decidiu comprar as pedras mágicas dele, e Denizuki sentiu uma sensação de triunfo, mas seu sentimento rapidamente se transformou em espanto ao ver os lingotes de ouro que Rampage lhe daria em troca das pedras, e pensou que cada uma delas valia 700 mil. Ele diz a Rampage que seu país pode produzir 200 pedras em um mês, mas diz para tê-las prontas em uma semana e lhe dá toneladas de barras de ouro em troca, dizendo que não aceitará nada além das pedras. Quando Denosuke voltou para o exército dos demônios, quando contou a Sylphid, ela disse que era impossível produzir tantas pedras em tão pouco tempo. E a demanda local por pedras estava aumentando, e o repreendeu por aceitar a oferta de Rampage sem conhecer o funcionamento do seu país. Denizuki lembrou que ele já esteve em uma situação semelhante em seu mundo com aqueles que não conhecem o difícil trabalho e aqueles que não percebem a dificuldade de tomar decisões. E quando Sylphid perguntou o que ele ia fazer, ele decidiu priorizar as áreas que são fortemente atacadas por monstros e explorar o fato de que uma boa quantidade de pedras já foi distribuída por todo o país. Sylphid percebeu que ele conhecia as linhas de produção, mesmo sendo apenas um vendedor, e quando ele perguntou se ela estava tentando enrolar, ela ficou furiosa e teve que concordar em produzir 200 pedras em uma semana. Então, para sua surpresa, um enviado do Reino do Ouro veio lhes dar a mensagem do rei e disse que os resultados das pedras mágicas haviam excedido suas expectativas e que ele queria mais 100 conjuntos até a próxima semana. Denizuki sentou-se em seu escritório, exausto, e a Lulu ficou impressionada que ele conseguiu fazer um acordo para exportar 300 pedras mágicas em uma semana. Ele a informou que a força financeira do Reino de Ouro excedeu suas expectativas e ela ficou surpresa quando ele lhe disse que o montante total de dinheiro que receberiam era de 150 milhões. Quando ela perguntou como ele conseguiu tal acordo, ele disse que usou um truque em psicologia chamado efeito ancoragem, que é o uso do fato de que as pessoas tomam decisões com base na primeira informação que recebem, e usou isso para convencê-lo da importância das pedras mágicas do país deles. A Lulu estava confiante em sua capacidade de convencer Rampage do valor das pedras. Ele não esperava receber tantas encomendas. Enquanto ele falava, o enviado do reino irrompeu em seu escritório e pediu-lhe para adicionar mais 100 pedras ao pedido, elevando o total para 400 pedras mágicas.
Denisuke e a Lulu tiveram que ir contar a Sylphid, e embora ele esperasse a reação dela, ela ordenou um aumento nas linhas de produção recrutando mais trabalhadores, e com o tempo conseguiram processar 200 conjuntos. Denisuke então sentou-se para pensar sobre as vendas e esperava que a demanda pela pedra mágica diminuísse após a oferta. E percebeu que um bom produto é consumido e comprado novamente, então decidiu ir ao bar para clarear a mente e pensar mais profundamente. No dia seguinte, Denisuke ficou chocado quando Sylphid lhe disse que todos os pedidos foram cancelados por Rampage. Ele foi falar diretamente com o enviado do reino, e a encontrou se desculpando com ele, e dizendo que o rei havia decidido não comprar as pedras deles e comprá-las em outro lugar. Denisuke ficou surpreso ao saber que havia um produto semelhante à pedra mágica única, e quando contou aos trabalhadores o que aconteceu, eles ficaram chateados porque tinham encomendado uma grande quantidade de matérias-primas para fazer mais pedras. Esse obstáculo afetou a produção de armas e materiais dentro da cidade, e reduziu seu orçamento a ponto de alguns comerciantes considerarem transferir seus negócios para outro país, enquanto Denisuke se perguntava se havia inadvertidamente ofendido Rampage. Então ele começou a pensar no impacto sobre a economia da cidade e a força do exército e começou a imaginar todos culpando-o. E exigindo sua demissão, então decidiu enfrentar isso e foi ver o Rei Demônio pessoalmente. Depois disso, ele disse ao Rei Demônio que tudo o que aconteceu foi devido ao seu mau julgamento, pois ele já sabia que Rampage era temperamental e egoísta, e não considerou essas qualidades ao fazer o acordo. Ele chamou a atenção dele para o sucesso das negociações ao receber um grande pedido e admitiu que assumia total responsabilidade e aceitaria qualquer punição. O Rei Demônio lhe disse que nenhuma pessoa pode fazer tudo, por mais bem planejado que seja, e não pode manipular o destino, mas o que é importante para ele agora é o que fará após o fracasso, que é aprender com seus erros, e então disse para ele não se envergonhar do seu erro novamente. Depois disso, Dennosuke decidiu ir se desculpar com os líderes do exército e quando encontrou Genon no caminho, pediu desculpas a ela por causar problemas para todo o exército, pois eles sofreram pesadas perdas após o fracasso do acordo. Mas ela não deu atenção e saiu silenciosamente sem culpá-lo. Ele decidiu ir se desculpar com Sylphid, mas a encontrou absorta lendo um livro de feitiços e pediu que ele saísse por enquanto. Ela não parecia chateada com o fracasso que ele causara, e enquanto ele pensava em quem mais poderia contatar, foi surpreendido ao ser sequestrado por uma pessoa desconhecida que o amarrou. E sentiu que uma das pessoas afetadas pretendia se vingar dele. Depois de um tempo, Dennosuke conseguiu se libertar e não hesitou em se ajoelhar diante da pessoa que o sequestrou para pedir desculpas, mas foi surpreendido pelo cheiro delicioso e viu um pedaço de carne sendo grelhado na sua frente. Então, Omandra apareceu do nada para compartilhar o jantar com ele. E disse a ele que tentou preparar a comida da mesma forma que ele, mas teve dificuldade. Ele se sentiu grato por ela ter tentado animá-lo, enquanto Omandra ficou corada e disse que apenas estava em dívida com ele. Quando ela tentou se aproximar dele, ficou furiosa quando Elulu se juntou a eles e trouxe algumas frutas. Ela logo percebeu que havia arruinado o romance, mas os três acabaram jantando juntos. Depois, Omandra e Elulu adormeceram e Dennosuke colocou um cobertor sobre eles e se sentiu feliz por ter ganho amigos tão bons de negócios como Sylphid e Genome. Então, lembrou-se das palavras do Rei Demônio e decidiu ter confiança e compensar seu fracasso em outro negócio. Por outro lado, o comerciante que causou o fracasso do negócio de Dennosuke revelou-se o ganancioso Budigerion, depois de ele falsificar a pedra mágica. E o vendeu pela metade do preço para Rampage. Dennosuke decidiu pôr as mãos na questão principal, para evitar que esse fracasso aconteça novamente. Ele começou a pensar se um produto semelhante à pedra mágica deles poderia ser feito em menos de um mês e percebeu que era quase impossível, mesmo com um bom engenheiro. Então ele foi à taverna para clarear a mente, e encontrou Sylphid entrando na taverna carregando um violão, e ficou surpreso por ela saber tocar, e sentiu suas melodias penetrarem seu coração, e de repente teve a ideia de que alguém roubou suas pedras mágicas revendendo as pedras que eles distribuem para países e vilas vizinhas. No dia seguinte, Omandra entrou em seu escritório para lhe dizer que as pedras mágicas que tinham sido distribuídas recentemente tornaram-se ineficazes em monstros e não tinham o mesmo efeito poderoso de costume, e Dennosuke percebeu que sua indústria estava em apuros depois que as pedras defeituosas apareceram e que talvez tivessem que reproduzir a mesma quantidade de pedras novamente. Quando ele foi verificar pessoalmente, descobriu que alguns fazendeiros sofreram grandes perdas depois que monstros atacaram seus campos. Então ele se aproximou do terreno para verificar o solo, e percebeu que a pedra mágica não existia desde o início. Ele decidiu verificar as áreas circundantes e descobriu que todas as pedras haviam sido retiradas de seus lugares, o que confirmou sua suspeita de que estavam sendo roubadas de alguma forma e pediu a Omandra e Elulu para prepararem um relatório para ele com os locais e datas das reclamações que receberam de todo o país sobre as pedras. À noite, Dennosuke e Omandra foi a uma aldeia onde nenhuma reclamação foi registrada e escondeu-se atrás de uma árvore para observar a situação. Ele percebeu que ladrões estavam roubando pedras mágicas à noite das campos e confirmou suas suspeitas. Quando Dennosuke começou a interrogar os ladrões para descobrir quem os estava incitando a roubar as pedras, um dos ladrões o atacou, mas acabou recebendo um chute retumbante da Omandra, e quando perceberam o quão forte ela era, preferiram recuar, então Omandra começou a segui-los, mas Dennosuke disse a ela que era inútil. No dia seguinte, Budigerion trouxe mais pedras para Rampage, que ficou impressionado com sua regularidade em trazer pedidos para ele sem demora, e disse-lhe que o trabalho de um comerciante é fornecer os bens que os consumidores precisam de qualquer maneira possível. Depois de deixar o palácio, Budigerion se sentiu triunfante com o sucesso de seu plano de aproveitar ao máximo o acordo do Reino do Ouro com o exército demoníaco.
após roubar as pedras mágicas e vendê-las pela metade do preço, especialmente depois de saber das vantagens de sua facilidade de transporte, vendendo-os a um preço alto, apesar da dificuldade de imitá-los ou refazê-los. Um dia, a caminho do palácio de Rampage para lhe entregar mais pedras, ele ficou surpreso ao descobrir que o rei havia emitido um mandado de prisão contra ele. E quando os guardas o levaram ao palácio, ele encontrou... Rampage disse a ele que as pedras que ele vinha fornecendo ultimamente eram ineficazes e quebráveis. Budagarian sentiu que estava em apuros e pensou que havia um mal-entendido, mas isso só deixou Rampage mais irritado, que perguntou novamente por que ele estava entregando tal lixo. Budagarian pensou que não tinha feito nada, mas roubar as pedras e vendê-las, e imaginou se alguém o havia pego em uma armadilha. Ele ficou surpreso ao ver Denosuke juntar-se a eles e lançar-lhe um olhar penetrante ao se apresentar, o que deixou Budigerion muito confuso por estar ao lado do talentoso humano que se tornou um dos generais de elite do exército demoníaco e não esperava que ele estivesse diretamente envolvido no assunto. Então ele encontrou Denosuke dizendo a Rampage que ele usou deliberadamente peças falsas de pedra e as colocou nos campos para proteger a nova tecnologia do exército contra roubo e revelar a identidade do ladrão. Rampage ficou impressionado com seu plano e disse-lhe que não conseguia distingui-lo da pedra real a princípio. Denosuke contou-lhe que, graças a esse truque, a taxa de furtos diminuiu significativamente e, então, perguntou a Budigerion por que ele tinha as pedras falsas em sua posse. Budigerion então percebeu que tudo isso foi planejado por ele, e que ele se tornou completamente submisso a ele, não podendo evitar a acusação de roubo diante do rei. Então ele decidiu recorrer a um método distorcido de tentar bajular o rei para não prejudicá-lo, e tentou convencê-lo de que não pretendia enganá-lo de forma alguma. O único pensamento de Budigerion naquele momento era sobreviver a essa situação miserável, e depois ele poderia recomeçar, mas ele ficou chocado com a sentença de morte de Rampage. E logo um enorme crocodilo caiu de cima depois que Rampage o cercou com... Budigerion tentou escapar de qualquer maneira devido aos seus instintos de sobrevivência, mas o crocodilo agarrou suas roupas e rasgou uma parte delas. E quando começou a devorá-lo, Denosuke interveio e bloqueou o crocodilo com seus ataques mágicos. Rampage ficou furioso com Denosuke por ousar interferir em suas decisões, e disse-lhe que isso era interferência nos assuntos de outro país, e que ele deveria estar preparado para as consequências. Então, ele tentou justificar-se dizendo que interferiu com o crocodilo, e queria compartilhar sua opinião sobre isso. Rampage usa sua aura como um dragão de duas cabeças e diz a ele para compartilhar seus pensamentos se ele estiver disposto a se sacrificar por Budigerion. Denosuke diz a ele que não é um sacrifício, mas que quer compartilhar seus pensamentos sobre Budigerion, já que seu reino irá colapsar se ele perder um comerciante do calibre de Budigerion. Rampage não conseguia entender a ideia de que um país inteiro poderia perecer por causa de uma única pessoa. E Rampage viu que não tinha nenhuma vantagem particular sobre o restante dos comerciantes do mundo. Então Denosuke disse-lhe que perderia sua única fonte de financiamento com o pó laranja, que é usado para extrair o ouro mais fino de sua matéria-prima devido à falta de mineração. Em seguida, ele acrescentou que este pó depende muito das importações do país de Toki. E atualmente, Toki está restringindo a exportação do pó para fora do país devido à falta da quantidade necessária para o país, e isso causou uma guerra civil dentro de Toki. E a única pessoa autorizada a negociar lá é Budigerion. Budigerion está surpreso que Denosuke saiba tanto sobre ele. Denosuke lhe diz que pesquisou sobre ele quando considerou produzir ouro domesticamente em vez de fazer um acordo com a Rampage, mas achou impossível no final. Ele então se voltou para Rampage e disse a ele que muitos países estão em dívida com Budigerion devido à sua reputação por comércio ativo em zonas de conflito e fornecimento de suprimentos para países afetados, o que lhe dá influência em vários países, o que significa que sua morte seria uma grande perda para o Reino do Ouro. Rampage estava curioso sobre seu interesse em seu país, mesmo que ele não tenha relação com eles e o reino seja um concorrente direto do exército demoníaco. Denosuke ficou intrigado e disse a ele que não entendia sua pergunta, pois acredita que se deve ajudar aqueles que precisam, desde que se seja capaz. O rei caiu na gargalhada pois não considerava lucro e perda e confiava em seu instinto humano para ajudar os outros. Em seguida, ele logo adormeceu e decidiu deixá-los ir dormir em seu quarto sem esperar pela resposta. Dennis, aliviado por ele e Budagarian terem escapado da ira do rei, enquanto Budagarian ficou surpreso que ele conseguiu fazer Rampage rir tanto que esqueceu sua raiva e suspeitava que Denosuke estava atrás de algo por trás de seu comportamento suspeito. Denosuke pede para deixá-lo apoiar-se nele. Como sua força está falhando, ele o ajuda a sair do palácio. No caminho, Budigerion encontra seus companheiros ladrões, que ficam aliviados por ele ainda estar vivo. O Lulu então se juntou a Denosuke e disse a ele que foi ele quem a mandou trazer todos aqui. Denosuke disse a ele que já tinha ouvido falar dele antes. Então ele o investigou e descobriu que ele recolhia órfãos de guerra, os adotava e depois os usava em seus negócios obscuros. As meninas o interromperam e lhe disseram que tinham escolhido trabalhar com ele de livre e espontânea vontade. Enquanto Budigerion ficou surpreso que, apesar de saber tudo sobre ele, ele decidiu arriscar sua vida e enfrentar o rei por ele, e sentiu-se grato a ele por tê-lo reunido com seus filhos. Então, Denosuke decidiu cooperar com ele para ajudá-lo a vender pedras mágicas, o que fez Budigerion sentir-se envergonhado por ter tentado enganá-lo antes, e ainda assim ele escolheu cooperar com ele. Então, Denosuke disse-lhe que queria ajudá-lo a vender pedras em áreas distantes. Budigerion decidiu mudar seu estilo de negócios por causa de seus filhos e parar de ser ganancioso. E prometeu garantir que essa negociação fosse bem sucedida. E Denosuke conseguiu concluir E antes de sair, Budigerion lhe contou algo que ouviu de um comerciante amigo que há algumas atividades suspeitas acontecendo na guilda do Rei Demônio.
Poucos dias depois, o Rei Demônio se encontra com Denosuke e Omantara para discutir o recente aumento do preço do trigo. Denosuke lhe diz que a quantidade de trigo distribuída no mercado diminuiu, e quando está disponível nas lojas, é a preços que nem todos podem pagar. O Rei Demônio decide designá-lo para resolver este problema. Ele se lembra do que Budigerion lhe disse sobre a guilda do rei, e fica surpreso que Omantara também perceba isso, depois que ela lhe contou sobre a intenção dos líderes da guilda de ficarem super ricos. E decide dar-lhes uma lição. O Rei Demônio decide enviá-la para o norte para alguma coisa, enquanto Denosuke está a caminho da guilda para se encontrar com o líder lá e fica surpreso ao ver Sylphid vestida de maneira diferente do usual. E diz-lhe sua intenção de acompanhá-lo até a guilda, já que um clã de elfos atualmente controla as posições dentro da guilda. Vai facilitar a comunicação dele com eles. Denosuke percebe por que ela está vestindo esse tipo de roupa, então eles entram na guilda e acabam na sala de espera por 4 horas, até que o líder da guilda finalmente vem ao encontro deles e friamente diz que quase os esqueceu e se apresenta como Viper. Sylphid fica furiosa que ele não sente remorso por tê-los feito esperar 4 horas, e Denosuke fica surpreso com a atitude arrogante dela. E ela se dirigiu a ele, mas descobriu-se que ela é a irmã mais velha de Viper, e que esta é a primeira vez que eles se encontram em anos. Sylphid continuou a insultá-lo, então ele perguntou se ela tinha vindo até aqui apenas para... Ela respondeu que tinha vindo com Denosuke, que queria conhecê-lo, e ele ficou confuso ao entrar no meio da discussão deles, então disse a Viper que tinha vindo fazer um acordo sobre o trigo. Denosuke ficou chocado quando Denosuke ordenou que ele se humilhasse em troca de concordar em vender-lhe o trigo. Sylphid ficou furiosa com o irmão, enquanto Denosuke não hesitou em cumprir suas ordens. Viper desatou a rir, e disse a Denosuke que estava brincando e não se importava em fazer um acordo com ele. Em seguida, ele fixou o preço por saco em cerca de 50 mil. E quando Denosuke se surpreendeu com o preço, Viper lhe disse que ele tinha o direito de recusar e antes de voltar para o seu escritório, aconselhou-o a não ser muito condescendente com os outros para evitar ser ridicularizado. Depois de saírem da guilda, Sylphid quer queimá-la até o chão e transformar Viper em cinzas. Mas Denosuke não está nem um pouco chateado, o que a deixa ainda mais irritada. E ela disse a ele que ele teve que se curvar diante dele sem sucesso. Ele disse a ela que não se importa e que sua cabeça baixa não diminui seu orgulho porque ele ainda é um dos generais de elite. Então ele expressou sua surpresa ao saber que existe uma ligação de sangue entre ela e Viper, e ela lhe disse que já tinha mencionado que nasceu em uma família de elfos comerciantes, e como é difícil para sua espécie se reproduzir para aumentar sua prole, sua família recorreu à reprodução com hominídeos ao longo das gerações. Depois ela acrescentou que Viper é meio cobra, o que lhe dá um desejo insaciável de fama e grande riqueza. O que é incomum para elfos como ela, e a ganância de Viper e seus associados fizeram com que eles queimassem a aldeia dos elfos completamente e vendessem aqueles que sobreviveram ao incêndio para traficantes de escravos. O que é a razão para sua decisão de deixar a casa e se tornar independente. Denosuke percebe o quanto o relacionamento deles está tenso e pede a ela para não entrar em discussão com seus colegas Vipers antes que ele tenha a chance de conversar com... No caminho de volta, uma jovem os alcança e implora para que a salvem da família Viper, dizendo que seu nome é Naya e que ela é uma trabalhadora forçada do sindicato. Ela acrescentou que queria contar a Denosuke sobre as maldades da família como um dos generais, então ele decidiu ajudá-la após perceber que ela era apenas uma garota pobre. E a levou com ele para comprar algumas roupas novas. Naya ficou feliz quando ele comprou um vestido novo para ela, e expressou sua gratidão a ele. Quando ele perguntou a ela sobre a família Viper e Sylphid, ela disse que queria escapar dessa vida, então ele pediu que ela contasse toda a sua história. Denosuke então descobre que Naya foi separada de seus pais e acabou trabalhando para o líder da guilda por um pequeno salário. Ela diz a ele que há muitas pessoas como ela na guilda, e que ela sabe que um desastre está prestes a ocorrer que os impedirá de comprar alimentos, segundo Viper. Denosuke fica surpreso com o fato de que ele está deliberadamente espalhando medo entre as pessoas, para aumentar o preço dos produtos como quiser. E Naya diz a ele que ele tem comprado mais trigo, ultimamente para vender em pequenas quantidades e maximizar seu retorno. Ele se perguntou se alguém estava se opondo às suas políticas dentro da guilda, e Naya disse a ele que a maioria dos cavaleiros havia sido subornada. Ele decidiu não tolerar uma organização que prejudicasse as pessoas, e libertar a guilda do controle de Viper e seus predecessores. Sylphid pensou que eles aproveitariam a oportunidade para assassiná-lo no escuro. Ele se sentiu confuso, e disse a ela que queria enfrentar a questão de forma justa. No dia seguinte, Denosuke foi com Sylphid e Naya à guilda, e decidiu fazer uma inspeção de emergência do que estava acontecendo lá dentro. Ele decidiu investigar se havia irregularidades ou operações ilegais ocorrendo dentro da guilda, e se ele encontrasse alguma brecha, ele usaria a justiça da lei para corrigir as coisas. Viper está confuso, pois Denosuke o colocou em uma posição desconfortável, e não pode recusar a inspeção enquanto Denosuke tenta encontrar a quantidade de trigo que ele está monopolizando e verificar o registro das transações comerciais. Viper finge indiferença e o deixa fazer o que quiser, voltando para seu escritório. Eles decidem ir ao armazém para verificar as mercadorias. Denosuke espera que termine rapidamente, mas fica chocado ao encontrar o armazém completamente vazio. Então, ele percebe que havia marcas de deslizamento no chão, o que significa que moveram o trigo armazenado antes de chegarem. Quando encontrou Viper parado atrás dele com seus seguidores, ficou surpreso que todos eles pareciam tão seguros de si. Quando ele perguntou sobre o trigo armazenado, ele respondeu com confiança que tinha encontrado um comprador e vendido tudo a eles. Então zombou que tudo que Denosuke tinha planejado foi em vão no final, fazendo-o sentir-se derrotado na frente dele.
À noite, Denosuke voltou para o escritório ponderando sobre a inspeção de emergência fracassada. Ele supôs que havia algo que ele ainda não tinha percebido e se perguntou se eles tinham tomado precauções antecipadamente para tais circunstâncias. Sylphid supôs que provavelmente foi sua família que fez o acordo do trigo, e não a guilda como uma organização, o que fazia sentido, já que o registro de transações não continha nada suspeito. Mas a pergunta permanecia sobre como eles conseguiram esconder tanto trigo. Sylphid se perguntou como a notícia da inspeção de emergência chegou até eles, apesar do sigilo. Viper e seus seguidores pareciam prontos para a chegada deles, e Denosuke ficou chocado com o fato de haver um traidor entre eles. Por outro lado, Viper estava se divertindo com as expressões frustradas nos rostos de Denosuke e Sylphid. Acontece que Naya esteve trabalhando para Viper o tempo todo e enganando Denosuke. Quando ela perguntou a Viper onde ele estava furioso por ela estar fazendo perguntas, e decidiu dizer que ele colocou a carga em uma caravana viajando pelas áreas fronteiriças e que voltaria em 3 dias. Então Naya ficou chocada ao perceber que ele a estava ameaçando indiretamente usando seus pais e dizendo para ela fazer o melhor por eles. No dia seguinte, Naya estava vagando pelas ruas pensando em como acabou assim, já que nasceu na classe mais baixa do Lord Punt, família, e vivia feliz com seus pais, até que Viper veio e a levou à força para trabalhar para ele. Embora entendesse a impotência de seus pais diante dele, ela queria que eles o impedissem, e desde então foi tratada com crueldade por ele, que a espancava todos os dias porque ela o lembrava, como se ele quisesse se vingar dela por esse motivo. Ela reuniu informações suficientes sobre Sylphid e fez o possível para não se tornar como ela para que Viper parasse de bater nela, mas ele continuou a bater nela até pensar em torná-la uma espiã dentro do exército demoníaco para ele, e a incentivou a fingir para Denosuke ser fraca para tirar vantagem de sua ingenuidade. Enquanto isso, Denosuke estava vagando por aí e notou a constante tristeza nos rostos das pessoas devido à fome, o que o deixou com raiva. Ele lembrou-se de quando estava na taverna e, enquanto comia, ouviu algumas pessoas conversando na mesa ao lado e reclamando de como os líderes os consideravam meros instrumentos a serem descartados quando sua utilidade fosse... Terminou. Os 3 juraram subir juntos ao topo e mudar a política da empresa, o que fez Denosuke sentir-se inspirado. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Omantur, e ele percebeu que ela havia retornado do norte, e ficou surpreso quando ela lhe disse que tinha um dragão e uns wyvern para dar como lembrança ao rei demônio e que ela tinha se livrado de 30 dragões no norte. Enquanto Omantur exibia sua força perante os dragões, Denosuke teve a brilhante ideia de usar os dragões wyvern para fornecer alimento aos cidadãos. Então ele foi até a carruagem e decidiu começar a resolver o problema do seu próprio jeito. Naya vai encontrar Denosuke em seu escritório e diz a ele que gostaria de ajudá-lo fazendo algo. Ele decide fazer um plano e diz a ela que após a inspeção de emergência falhar, ele realizará uma nova missão chamada Dragon Strike. Olulu e Omantur juntam-se a eles e Naya é rapidamente dominada pela aura mortal dela. Denosuke explicou a Naya que eles haviam preparado uma grande quantidade de carne de wyvern defumada e a distribuíram por vários lugares para resolver a escassez de alimentos, o que é chamado de Dragon Strike. Naya tenta fingir estar animada e quer ajudá-los. Quando ela pergunta como será distribuído, Denosuke está prestes a lhe contar, mas Sylphid se aproxima e diz a ele para parar. Nia imediatamente sente-se desconfiada dela, mas ela recuou. À noite, Nia se esgueirou para dentro do escritório dele e continuou a procurar qualquer informação de valor. Quando saiu, ficou surpresa ao encontrar Sylphid esperando por ela do lado de fora para começar a repreendê-la após ela foi pega. Nia ficou furiosa e disse a ela que tudo era culpa dela, então jogou uma granada de gás para escapar. Depois de conseguir escapar, ela pensou que alguém como Sylphid nunca entenderia seu sofrimento, já que tinha desistido de sua casa por conta própria. Livre-arbítrio. Ela então voltou para o Viper e contou-lhe sobre o ataque do dragão. Ele achou que isso parecia irritante, embora fosse impossível de substituir trigo por carne. Quando ele perguntou a ela onde começariam a distribuir a carne, ela decidiu dar uma resposta falsa, e disse que iriam priorizar os subúrbios e depois o centro da cidade. No entanto, Viper logo percebeu sua intenção de enganá-lo. Ele disse que começar pelo centro da cidade era a melhor opção devido ao custo de transporte. Ela tentou acusar Denosuke de tentar enganá-los, mas ele confiava na sua marinha e não cometeria tal tolice. Depois, ele pensou que poderia esperar perder a paciência e começar a vender trigo. Barato, confiando que os vagões chegariam amanhã e que as pessoas comprariam a qualquer preço depois de estarem famintas, tornando a carne defumada inútil. Nia sentiu como se estivesse se afogando ao perceber que sua tentativa de sabotar seus planos era inútil, enquanto Viper decidiu começar a torturá-la novamente. Agora que seu papel como espiã estava encerrado. Por outro lado, Sylphid contou a Denosuke o que aconteceu e sugeriu que ele parasse com o plano de distribuição. Ele disse a ela que sabia desde o início que Nia era uma espiã para Viper, pois notou um pequeno ferimento no peito dela quando a viu pela primeira vez, e suas suspeitas foram confirmadas quando ele foi comprar roupas para ela, e ela escolheu um vestido que não revelava seu corpo, apesar de ser um demônio, o que o fez supor que ela tinha muitas feridas. Ele lembrou que em seu trabalho anterior ele tinha 3 colegas próximos com quem fez o melhor para mudar a política da empresa, e viu o mesmo olhar que viu nos olhos de Nia, que expressava falta de paixão, desespero e desejo de escapar por qualquer motivo. Sylphid percebeu que era por isso que ele havia mostrado misericórdia após ser exposta, enquanto Denosuke pensava que tinha que elaborar um plano B, agora que todas as cartas estavam nas mãos de Viper, e Viper mal podia esperar para ver o desespero e a frustração no rosto de sua irmã quando seu plano tivesse sucesso amanhã. No dia seguinte, um de seus seguidores entrou em seu quarto para acordá-lo, e quando lhe disse que as carroças de trigo estavam atrasadas, ele percebeu que teria que esperar um pouco.
mais tempo, mas logo ficou chocado ao saber que o exército demoníaco começaria a distribuir a carne defumada mais cedo do que haviam planejado. Seu subordinado disse que eles estariam distribuindo trigo em vez de carne. Nesse meio tempo, o exército demônio havia começado a distribuir trigo ao público na forma de suprimentos, e enquanto Viper saiu correndo do quarto se perguntando como os demônios tinham tanto trigo, ele se deparou com Sylphid de pé na frente dele. Ela diz a ele que queria atualizá-lo sobre a situação atual, já que ele é indiferente ao que está acontecendo lá fora, e diz que eles importaram uma grande quantidade de trigo por meio de um comerciante com laços estreitos com Denosuke de uns país vizinho e transportado através de um grupo de semi-humanos. Viper pensou que a informação sobre a carne defumada era falsa, mas Sylphid disse a ele que eles aderam ao país vizinho em troca de ser o prato favorito deles, e que a esse ritmo tinham conseguido executar o plano de ataque do dragão. Viper não podia acreditar que poderiam enganá-lo tão facilmente, e pensou que ela poderia estar tentando enganá-lo ao fazê-lo acreditar que Denosuke era ingênuo e que era impossível importar uma quantidade tão grande em tão pouco tempo. Então ela disse a ele que estavam importando desde o dia em que ele pediu para se encontrar com eles. Viper estava perplexo e se perguntou por que ele queria comprar dele quando já tinha fechado um acordo. Ela respondeu que ele só queria fornecer alimentos aos cidadãos o mais rápido possível e não queria que as pessoas tivessem que esperar mais. Irritado pelo fato de ter sido derrotado por Denosuke e seu plano agora ser inútil, Sylphid o comparou a uma marionete que Denosuke vinha controlando o tempo todo, e disse-lhe que era hora de declarar falência depois que seu plano falhou. Viper riu descontroladamente e disse a ela que eles não tinham conseguido atingi-lo o suficiente, e então fugiu dela. Quando ela estava prestes a segui-lo, 2 ninjas apareceram de repente à sua frente e começaram a atacá-la. Então Sylphid teve que usar a espada que ela fez para Denosuke para lutar contra eles. Sylphid conseguiu derrotá-los facilmente, enquanto Viper estava furioso e pensando em seu próximo movimento. Ele decidiu esperar até que a situação se estabilizasse e, em seguida, fazer outro plano. Mas quando saiu de seu palácio, ficou surpreso ao encontrar Denosuke esperando com ele com um grande grupo de mercadores. Então Denosuke disse-lhe que a maioria dos mercadores aprovou a decisão de removê-lo, o que significa que ele não é mais o líder da guilda, e eles vão votar em outra pessoa, e todos os membros de sua família serão exilados. E quando ele lhe deu o resultado da votação, ele jogou fora e disse que não aceitará essa farsa. Ele então começou a gritar com os comerciantes, querendo saber quem votou contra ele, e enquanto os ameaçava, Denosuke lhe disse que todos votaram para removê-lo, apesar de conhecerem os riscos graças a Nia que contou tudo sobre ele. Acontece que Denosuke já a havia libertado e decidiu que ela contasse tudo aos mercadores para que soubessem a verdade sobre Viper e seus atos malignos. Depois de verem os hematomas e feridas que Viper havia causado, perceberam que ele era apenas um sádico implacável e se revoltaram contra ele. Viper disse-lhe que os mercadores só agem em seus próprios interesses. Ele ameaçou Nia de que causaria grande mal a seus pais. Ela gritou com ele que não dependeria mais dele e que seria capaz de proteger seus pais. Denosuke então lhe disse que ele não tinha mais permissão para negociar neste país. Viper percebe que não há como resistir agora que foi completamente exposto a todos. Então recorre ao último truque de ganhar simpatia implorando a Denosuke, pensando que pode usar sua marinha para perdoá-lo. Denosuke decide prendê-lo como um dos generais do exército demônio e Viper decide usar toda a sua força contra ele e não deixar que ele o toque, mas antes que ele possa atacá-lo, Sylphid intervém e derruba-o com um único golpe de espada. Ele acabou sendo arrastado para a carruagem de detenção, e antes de partir disse a Denosuke que ele ainda não havia vencido, pois um desastre cairia sobre o país em breve. Depois que ele partiu, Nia pediu desculpas a ele por trair sua confiança, então ele decidiu levá-la com ele para o castelo do Rei Demônio. Nia pensou que seria punida por ser uma espiã, mas ficou surpresa ao ser nomeada como secretária de Denosuke, e disseram-lhe que ela compensaria seu erro trabalhando para ele. Então ele disse a ela que o pai dela os ajudou muito ao atrasar a chegada do trigo da guilda, já que ele estava encarregado da carruagem que saiu da estrada e causou um atraso na chegada da carga. Em seguida, acrescentou que o pai dela traiu deliberadamente a família Viper por ela e, em troca, pediu-lhe que a levasse sob sua custódia. Nia sentiu-se grata e começou a chorar. Então Olulou juntou-se a eles e Denosuke a apresentou. E Nia ficou animada e disse-lhe que estava ansiosa trabalhar com ela. Naquela ocasião, Denosuke lembrou-se de estar no bar um dia, e o dono do bar, notando que ele parecia estar de bom humor, disse-lhe que era ótimo ver o brilho nos olhos de alguém depois que seus 3 colegas desistiram e começaram a trabalhar em seu próprio projeto. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Nia dizendo-lhe que o Rei Demônio o havia convocado urgentemente. Apenas enquanto o rei estava pensando sobre o desastre que logo ocorreria no país, ninguém seria capaz de impedi-lo. No dia seguinte, Denosuke estava indo para o norte com Nia e Omandra, que lhe disse que um grande exército de dragões havia começado a invadir pequenas cidades e vilarejos e a atacar cada vez mais seus habitantes, e que o Rei Demônio havia declarado que essa era a catástrofe que cairia sobre todo o país. Denosuke se lembrou do que Viper disse no momento de sua prisão. Perguntou-se se fazer comida da carne de Wyvern era a razão para a invasão deles. Omandra respondeu que era apenas um desastre natural como tempestades e vulcões, mas na forma de feras vorazes, e que cada um dos 4 generais recebeu missões especiais onde confrontariam os dragões e impediriam que eles invadissem a cidade, enquanto Sylphid iria procurar contramedidas. Depois disso, eles chegaram à Fortaleza Daemon, a maior fortaleza do exército demoníaco, para se preparar para a guerra contra os dragões assim que chegassem, e Omandra disse a ele
que esta fortaleza é a defesa contra ataques de Wyverns. Depois disso, eles encontraram Genome, que elogiou sua habilidade em resolver o caso de culpa, e disse a ele que todos o estavam chamando de Salvador, e esperavam que ele fizesse muito sobre o desastre atual. Ele disse a ela que não era um herói, e Omandra concordou com ele, mas ela pensava que ele era apenas uma pessoa frágil e fraca que seria derrotada em um único golpe. Então uma discussão começou entre eles, do nada até serem interrompidos pelo som do sino de alarme que anunciava a chegada do exército de dragões, e todos os soldados saíram para enfrentá-los com um grande número de ataques mágicos e físicos, e embora todos pertencessem a um exército, havia uma divisão entre demônios e meio-humanos. Omandra interveio e conseguiu eliminar alguns dos dragões perto da fortaleza, e quando Denosuke e os outros estavam prestes a ser atacados por trás, Genome os salvou e cuidou facilmente dos dragões, então ordenou aos seus soldados que mirassem nos olhos dos dragões e evitassem o combate corpo a corpo. O exército começou a usar mais de uma técnica ao mesmo tempo para lidar com os dragões enquanto os demônios recorriam a atrair os dragões e depois atingi-los com ataques mágicos de curto alcance. Ao longo do tempo, conseguiram deter os dragões, mas muitos soldados ficaram feridos. Denosuke estava distribuindo comida para os soldados e quando foi até Genome, encontrou-a dizendo-lhe que ele era inútil quando se tratava de lutar. Então ele disse a ela que não era um lutador, mas poderia ajudar com outras coisas. Ela queria saber sua opinião honesta sobre o Fortaleza, e ele respondeu que espera que caia em poucos dias, no máximo, se a situação continuar na mesma velocidade, pois sua queda será devido à divisão interna do exército e suas estratégias conflitantes, além da diferença radical entre eles. Em tudo. Ele então acrescentou que os sentimentos negativos que se acumularam ao longo dos anos devido à inimizade histórica entre as duas facções não podem ser facilmente superados, tornando quase impossível para eles vencerem a Batalha dos Dragões. Genome admite que ele está certo e pergunta se há algo que eles possam fazer para resolver o problema. Ele pede a ela que o faça olhar o mapa da fortaleza primeiro, e quando ele nota um campo vazio atrás da fortaleza, ela diz a ele que é uma aldeia abandonada. Então ele elabora um plano para resolver todos os problemas do exército e decide ir para a aldeia. Quando eles chegam lá, ele descobre que ainda há muitos edifícios que podem ser usados para separar os demônios dos humanos e fazê-los viver em edifícios separados. Genome achou que era uma boa solução para resolver o conflito entre as duas facções e percebeu que seriam capazes de evitar o desastre se seu plano fosse implementado. Ele disse a ela que a parte mais difícil seria convencer os demônios e meio-humanos a ficar na vila, juntos. Ela disse a ele que não havia como os demônios a ouvirem. E quando Denosuke pensou que a divisão na liderança do exército estava criando um abismo entre eles, ela disse para ele convencer as duas facções porque ele era diferente e tinha um estilo persuasivo. No dia seguinte, Denosuke apareceu na frente de todos usando um casaco estranho que o fazia parecer um líder, e todos ficaram surpresos ao vê-lo com essa aparência, e assim que ele levantou a mão, todos ficaram animados e levantaram suas mãos alto, mas na verdade foi uma comemoração não intencional, e Denosuke percebeu que se meteu em apuros ao concordar em liderar os soldados por causa do estilo persuasivo de Genome. Então ele decidiu desempenhar seu papel ao máximo para alcançar a vitória e começou a dirigir-se aos soldados de forma autoritária, dizendo-lhes que a fortaleza estava em uma situação crítica e que todos tinham que trabalhar juntos para evitar o desastre iminente pela cooperação de ambos demônios e meio-humanos. Denosuke decide reconfigurar os soldados para que as duas raças se tornem a espada e o escudo para proteger o país, e decide que esse será o nome da missão. Os soldados continuaram a aplaudir entusiasticamente, enquanto Denosuke lembra de quando estava na taberna cantando seu favorito, canção. Após terminar, ele decide ouvir músicas nostálgicas e de repente encontra o dono da taverna lhe dando novas pedras grátis para continuar cantando. No dia seguinte, uma nova onda de dragões chegou à fortaleza e Denosuke elaborou um plano de batalha. Os meio-humanos distrairiam os dragões com seus ataques enquanto os demônios os aguardariam na vila abandonada para acabar com eles assim que se aproximassem da fortaleza. O plano teve sucesso em criar um equilíbrio dentro do exército dos demônios e conseguiram eliminar todos os dragões que tentaram penetrar a fortaleza sem sofrerem perdas, e todos perceberam o quão bem Denosuke comandou o exército e que ele conseguiu criar harmonia entre as duas raças. À noite, Omandra foi tomar banho no rio e permaneceu maravilhada com a genialidade de Denosuke ao ter a brilhante ideia de fazer da vila abandonada uma base para os demônios. O Lulu disse a ela que esta vila tem muitos usos, e Omandra ficou surpresa ao saber que ele pretendia se encontrar com ela e Genome para discutir alguns assuntos. Denosuke, por outro lado, estava discutindo com Genome a solução para o problema de estoque ineficiente, que é que eles vão coletar todos os recursos em um único ponto e distribuí-los proporcionalmente ao número de soldados que eles têm, e serão capazes de monitorar de perto o consumo de comida dos demônios. Genome gostou da ideia e sentiu-se atraída por ele, mas quando tentou se aproximar dele, Omandra apareceu como um fantasma e disse-lhe para não se emocionar apenas para receber algum elogio dela, enquanto Denosuke sentia que ela estava zangada por algum motivo. Ela então lhe disse que teria que voltar ao castelo para dar ao rei demônio um relatório sobre a situação atual e decidiu expressar sua gratidão a Denosuke por estabilizar a situação dentro do exército e salvá-los da derrota, e que seu discurso foi comovente. Olulu e Nia juntam-se a eles e todos se sentam para comer juntos. Denosuke sente que o plano está indo bem, mas não há tempo para descansar, pois ainda há uma grande fraqueza em seu plano. Denosuke acabou passando a noite inteira escrevendo o relatório, pensando por que os ataques do dragão estavam concentrados apenas em um só local, e após pesquisá-lo e analisá-lo, encontrou Nia e Olulu, contando-lhe sobre o desastre que tinha.
causado a eles, já que 2 outras fortalezas foram atacadas por dragões ao mesmo tempo. Denosuke ficou chocado com a mudança repentina de comportamento dos dragões, especialmente após os soldados terem sido enviados para o reino. Ni ele disse que os dragões tinham invadido uma grande parte do país e agora estavam a caminho do castelo do Rei Demônio, o que forçaria Omandra a lutar uma batalha feroz contra ele sozinha. Denosuke decide voltar o mais rápido possível ao castelo, mas quando chega, descobre que a batalha já começou entre os dragões e Omandra, que tenta defender o castelo com tudo o que tem, mas ela rapidamente perde suas forças depois que os dragões a atacaram, e antes de perder a consciência, vê Denosuke indo em direção a ela. Omandra foi levada para um quarto para receber cuidados, e quando Denosuke entrou para ver como ela estava, Nia disse a ele que ela não tinha ferimentos graves, mas que havia gastado muita de sua energia mágica, e ele sentiu arrependimento por não tê-la deixado voltar mais cedo se soubesse o que iria. Acontecesse antes, ele agradeceu a Omandra por proteger o castelo sozinha e decidiu agir rapidamente antes que os dragões os atacassem novamente. Quando ele retornou ao seu escritório para começar a trabalhar, Olulu disse a ele que os Wyverns estavam ficando perto do lago, de acordo com as informações de Sylphid, e que 2 aldeias haviam sido atacadas. Denosuke fica surpreso ao saber que uma das aldeias pertence a ogros, e Olulu diz que muitos de seus companheiros estavam entre a vida e a morte durante o ataque. Então, ele pede para ela ir para casa por eles e lhe diz que se ela partir imediatamente, as chances de ser atacada são pequenas. Com Olulu e o guardas indo embora, Denosuke ficou para trabalhar sozinho, pensando que se pudesse prever os movimentos dos dragões, eles poderiam resistir aos ataques deles de maneira suficiente. Mas, o problema era que Omandra estava atualmente incapaz de lutar. Enquanto trabalhava por longos períodos sem fazer uma pausa, Denosuke começou a se cansar, mas decidiu continuar até desmaiar e sonhou que ainda estava trabalhando na taverna. Então ele percebeu que o dono do bar não estava lá desta vez e ficou surpreso ao ver que tudo ao seu redor desaparecia e sumia. Depois, sentiu uma sacudida violenta antes de o Rei Demônio aparecer atrás dele e começou a repreendê-lo por perder a consciência de si mesmo. Denosuke disse-lhe que estavam em uma situação crítica e que ele tinha que fazer um plano. O rei disse-lhe que, a este ritmo, ele estaria arriscando a vida de todos ao fazer um plano nesse estado. Então ele acrescentou que a vida de todos dependia de seus planos, então ele não deveria deixar que assuntos triviais o distraíssem do que era mais importante. Denosuke sentiu que ele estava certo e foi dormir por um tempo. No dia seguinte, Denosuke acordou se sentindo um pouco aliviado, então decidiu rapidamente voltar ao seu escritório e começou a trabalhar em um ritmo mais rápido. Então, Genome o encontrou depois de retornar ao castelo, ouviu o que aconteceu com Omandra e lhe disse que estavam com falta de soldados e suprimentos. Ele confiantemente lhe disse que conseguiu criar um plano decisivo. Em seguida, ele foi se dirigir ao exército e disse-lhes que seriam capazes de decidir a batalha a seu favor, e anunciou o início da última missão de Levante. Enquanto isso, Genome estava pensando no plano que ele criou ao perceber que os dragões alvos, mulheres, e a razão pela qual eles atacaram 2 fortalezas ao mesmo tempo é porque as soldados femininas em sua fortaleza tinham retornado ao castelo antes do restante delas. Denosuke decidiu usar as mulheres demônios como isca para atrair os dragões, e então eliminá-los todos de uma vez, mas sua ideia foi recebida com desaprovação e rejeição pelos demônios, já que este plano promete uma batalha total, e se eles falharem, serão aniquilados pelos Wyverns. Genome pensou que a moral de todos está baixa por causa do ferimento de Omandra, e nesta situação, até os melhores planos falharão por causa do medo de todos. E logo todos ficaram atônitos quando Denosuke lhes disse que ele não é um herói. Como eles pensam que ele não tem habilidade de luta e não pertence a este mundo, mas é semelhante a eles com diferentes raças e culturas. Ele então continuou dizendo que nenhum herói vai aparecer de repente e virar a maré a seu favor, e que eles têm que trabalhar duro para manter seu país e seus entes queridos seguros. Ele conseguiu incendiar seus corações com seu discurso motivacional e quando foi para os bastidores, não pôde esconder sua ansiedade e perguntou a Genome o que eles fazia caso o plano falhasse. Ela se aproximou dele, abraçou e disse que sua mãe costumava fazer o mesmo por ela quando ela estava preocupada. Ela lhe disse que ele era uma parte importante do exército do Rei Demônio, então ele não deveria se desanimar e que deveria contar com seus amigos, o que levantou seu ânimo. No dia seguinte, o exército estava esperando os dragões, e assim que eles se aproximaram, começaram a implementar o plano de Denosuke. Como esperado, os dragões romperam as linhas de defesa em busca do demônio. Mulheres, e apesar de terem conseguido derrubar um grande número de dragões, a quantidade crescente deles era demais para elas suportarem. Genome decidiu intervir para apoiar o exército e Denosuke, percebendo que haviam entrado em uma luta sem um fim claro e precisariam manter a formação, e, atacar regularmente, decidiu contribuir mesmo que fosse fraco e usou sua pedra mágica e conseguiu derrubar 3 dragões de uma vez. Depois de algum tempo, os soldados conseguiram se livrar de todos os dragões e se perguntaram se mais estavam a caminho. De repente, um dragão vermelho gigante apareceu do céu e pousou no chão bem na frente deles, atacando-os rapidamente e destruindo uma grande parte da fortaleza. Denosuke ficou chocado ao ver um poder tão grande, dragão, e que a vida de todos estava em risco. Ele pensou em deixar os meio-humanos escaparem primeiro, mas o dragão começou a esmagá-lo com as mãos e Omandra apareceu do nada para revidar. Omandra fingiu estar em plena força, mas na realidade estava tremendo de cansaço e, embora não tivesse forças para lutar contra o dragão, tentou pensar sabiamente como Denosuke tinha ensinado a ela e decidiu usar sua força máxima para lançar um único ataque para derrubar o dragão. Omandra conseguiu cortar um dos braços do dragão com seu ataque, mas Genome interveio e tomou outro braço para evitar que ela tomasse toda glória sozinha.
Então Sifid se juntou a eles e com os 4 generais se encontrando ao mesmo tempo, combinaram seus poderes para lançar um ataque final que eliminou o dragão da existência. Depois que a batalha terminou, as forças de Omandra se esvaíram e Denosuke a segurou em seus braços. Quando Genome lhe disse para tocar o sino da vitória, ele se perguntou se o dragão gigante estava realmente morto. Logo todos sentiram um violento terremoto atingindo o castelo, e então uma criatura 3 vezes maior que o dragão gigante apareceu e começou a mover-se lentamente em direção ao castelo. Denosuke percebeu que este era o verdadeiro significado do desastre e que eles não tinham chance de detê-lo. Então o Rei Demônio apareceu e lhes disse que cuidaria disso dessa vez, depois que os generais cumpriram seu dever. Em seguida, ele enfrentou o ataque trovejante do desastre com uma enorme proteção, barreira e bloqueou com sucesso o ataque, depois usou sua magia sobrenatural para projetar uma enorme massa de energia em direção ao desastre e forçou a submissão diante dele, após causar danos massivos à área circundante. E então Denosuke percebeu quão poderoso o rei era após ele conseguir destruir o desastre e restaurá-lo ao seu estado original. Então, o exército de dragões se retirou e o rei ordenou que Denosuke declarasse sua vitória como comandante do exército e todos comemoraram a vitória e a proteção do castelo contra a invasão. E enquanto todos estavam comemorando, Genome aproximou-se dele e ofereceu-se para que ele se juntasse ao seu esquadrão meio humano. Omandra intervém e impede-a de obtê-lo, então o repreende por ser gentil. A todos, após a vitória do exército demoníaco em sua batalha contra a catástrofe, o rei demônio se encontra com eles e homenageia os 4 generais com pedras mágicas raras, e então diz a Denosuke que há algo que gostaria de discutir com ele após as honras. Quando estavam a sós, o rei queria perguntar a Denosuke quem era o rei. Denosuke ficou chocado quando o rei demônio pediu-lhe para se tornar o novo rei de o país. Denosuke recusou-se histericamente, pois não conseguia compreender tornar-se o rei do país por ordem do próprio rei demônio. Mas o rei lhe disse que ele tinha o talento para governar e já se dedicou a servir o país, e conseguiu alcançar realizações sem precedentes. Depois acrescentou que agora o vê como um escravo talentoso que carece de autoconfiança, e não quer que ele simplesmente siga aqueles ao seu redor, apenas realizando as tarefas que lhe foram atribuídas. Então ele perguntou o que ele acha que o está impedindo de se tornar rei, e Denosuke ficou em silêncio e pediu um tempo para pensar. Depois disso, Denosuke voltou ao seu escritório e pensou sobre o que o rei lhe havia dito, e lembrou-se de quando estava no emprego anterior e era tratado de forma patética, que era jovem e ignorante do seu próprio valor e suas sugestões eram sempre rejeitadas e ridicularizadas por seu chefe, o que destruiu sua autoconfiança ao longo repetidamente. Quando acabou se mudando para outro mundo, ele pensou que seria capaz de superar essas crises durante seu tempo lá. Mas agora percebeu que as cicatrizes que foram cavadas dentro dele ainda não cicatrizaram, até que se transformaram em um trauma psicológico que o impede de seguir em frente. Seguir com sua vida. Ele sentiu que alguém como ele é impossível ser um rei, especialmente após perceber quão forte é o rei demônio diante do desastre e descobriu que a mera ideia disso faz seu corpo tremer. Por outro lado, o rei demônio viu que ele estava certo, que um rei é um líder que assume o governo, mas é diferente em seu mundo, onde a característica decisiva do rei é que ele tem a força para enfrentar o desastre mesmo que o rei não esteja qualificado para assumir uma posição de liderança, o que resultou no surgimento de governantes tolos e tiranos que fizeram seu povo sofrer de pobreza e fome, que é algo pior do que o desastre em sua visão. Ele via Denosuke como sua única esperança de realizar sua ambição de erradicar o desastre e se livrar de reis tirânicos ao redor do mundo. Enquanto Denosuke se chamava de arrogante por sequer pensar em se tornar rei um dia, o rei demônio sabia que Denosuke estava deliberadamente escolhendo o caminho fácil para assegurar sua vida ao se tornar um vassalo. Mas um verdadeiro líder é aquele que aceita o sofrimento de livre e espontânea vontade, e queria lhe dar a opção de parar de lutar conforme ele crescia, mais velho ou aceitar a dor e continuar em frente. Denosuke sentia a imensa pressão das expectativas do rei sobre ele. Ele não conseguia confiar em si mesmo, e os sonhos além de suas expectativas pesavam sobre ele, e ele se chamou de covarde patético. Então ele lembrou que o rei lhe tinha dado uma escolha desde o primeiro dia que pisou neste mundo, e decidiu voltar para seu próprio mundo enquanto não conseguisse corresponder às ambições do rei e decidiu renunciar ao seu cargo. À noite, Denosuke estava escrevendo sua demissão enquanto Naya e a Lulu observava por trás da porta e não tinha ideia do que ele estava fazendo. Enquanto Denosuke recomendava que a Lulu assumisse como o 4º general após sua partida, então decidiu entregar documentos sobre as tarefas que ele havia conseguido realizar desde que assumiu o cargo. Ao recolher os papéis, ele nota que há um envelope entre eles, e quando ele começa a ler, descobre que é uma carta do casal que vem de Shimizu, expressando sua gratidão pela ajuda dele naquele dia e dizendo que prosperaram muito graças a ele e que há muitos que continuam a apoiá-los. Aguardam ansiosamente sua próxima visita à loja deles. Denosuke sentiu vontade de ir comer Shimizu novamente, mas parecia como ser enviado para o exterior em seu antigo trabalho, onde a parte mais difícil da viagem é dizer adeus. A Lulu e Naya perceberam que ele estava partindo e decidiram contar aos outros imediatamente. Denosuke decidiu justificar sua renúncia como sendo devido a circunstâncias pessoais, e depois de terminar de escrevê-la, desejou voltar ao seu mundo natal e comer novamente em seu pub favorito. Enquanto se sentava para refletir sobre seu tempo no mundo dos demônios, percebeu que fez muitos amigos e teve a sorte de trabalhar sob o melhor líder que ele já conheceu, o Rei Demônio, e sentiu-se triste por ter que partir devido à sua fraqueza. Seus pensamentos foram interrompidos pelo dono da taverna. Depois de lhe trazer um prato, ele disse que não tinha pedido aquele item. Então, ele ficou surpreso ao ver que ele trouxe vários tipos de comida e lhe disse que era por conta da casa. E quando
Por quê? O dono lhe disse que iria fechar a taverna após o final do dia. Denasuke ficou chocado ao ouvir a notícia e se sentiu frustrado por talvez não conseguir esclarecer a mente em outro lugar. O dono do bar lhe disse que ele não precisava vir aqui mais e que ele deveria ter percebido esse fato há muito tempo. No dia seguinte, Denasuke sentou-se em seu escritório pensando no que o dono do bar quis dizer, então decidiu ir se despedir todos antes de partir. Quando ele foi ao Genoma, ficou surpreso ao ver os soldados demônios treinando com os meio-humanos. Ela lhe disse que ela e Omandra decidiram iniciar um treinamento conjunto entre as duas raças para fortalecer sua força e harmonia. No entanto, ela está confusa sobre se tem o suficiente para permitir que as duas raças se unam e teme que isso acabe em outro conflito que causará um arranhão profundo entre eles. Denasuke fica surpreso que ela pense dessa maneira, e então a encontra dizendo-lhe que não tem mais medo de mudança, não está mais segurando seu potencial em um certo ponto, e que começou a pensar assim por causa dele, e conta com ele para continuar coordenando as duas raças. Ele estava confuso sobre contar a ela que pretendia partir e voltar para onde. Ele veio, mas ela saiu antes de ouvir sua resposta, então ele desistiu e decidiu ir se despedir de Sopit, apenas para encontrá-la dizendo que havia formado uma equipe para trabalhar no cultivo de trigo em vez de importá-lo, e achou que isso ajudaria a resolver a falta de recursos alimentares. Ela então expressou seu alívio por ter esse peso tirado de seus ombros, já que havia pensado nisso por muito tempo, mas hesitou em implementar porque estava fora de sua especialidade. Mas ao se confrontar com sua família, trouxe muitas lembranças ruins. Ela acrescentou que uma das lembranças que tinha era quando os aldeões a ajudaram e deram comida quando ela estava morrendo de fome, embora eles eram pobres, mas não hesitaram em ajudá-la. E então ela percebeu que deveria usar seus poderes para servir aos interesses pessoas. Ela então deu crédito a ele por ajudá-la a enfrentar seus verdadeiros sentimentos sobre o assunto e aconselhou-o a fazer o mesmo para encontrar a resposta definitiva para todas as suas perguntas. Antes de ouvir a resposta dele, ela decidiu voltar ao trabalho e não perder mais tempo. Ele foi para o quarto, pensando que precisava enfrentar a si mesmo. Ficou surpreso ao ver Omandra parada atrás dele, furiosa por ele tê-la ignorado. E foi falar com os outros. Ele disse a ela que pretendia visitá-la. E quando ela perguntou o que ele queria dizer, ele contou sobre a oferta do Rei Demônio para se tornar rei. O que, confuso, e isso o fez sentir-se patético. Omandra ficou feliz por ele mostrar sua fraqueza na frente dela sem hesitação, e disse-lhe que o problema dele não era mostrar sua fraqueza, mas sim que ele estava assumindo deliberadamente a responsabilidade por tudo sozinho, a ponto de ter realizado muito. Mas ele esqueceu a coisa mais importante. Eles eram camaradas, e ele podia contar com ela. Denasuke sentiu-se grato a ela, especialmente depois que ela disse que ficaria ao seu lado, mesmo que o mundo todo o decepcionasse, e o encorajou a continuar avançando até se tornar o novo rei. Ele começou a chorar enquanto se perguntava por que todos estavam sendo tão gentis com ele. E então ele foi libertado de seu passado doloroso, quando percebeu que todos estavam o apoiando e teve a confiança para aceitar o cargo de rei do Rei Demônio. Quando ele foi encontrar o rei e lhe disse sua resposta final à oferta, ele contou que graças aos seus camaradas, percebeu que ninguém deveria se negar ou se limitar, e ficou feliz por ter sido reconhecido desde o primeiro dia. E expressou seu desejo de procurar uma nova maneira de se tornar rei que não dependesse da força, porque percebeu que era impossível para um rei forte como ser rei. Então, ele expressou seu desejo de continuar recebendo orientação e conselhos dele e de seus colegas generais e pediu permissão para continuar executando missões até encontrar seu próprio caminho para o trono. Assim, o rei respeitou seu desejo e decidiu ajudá-lo da maneira que achasse adequada para alcançar. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.